J'ai vu la Bible de Maman Nice ici. Eu vi a Bíblia da mamãe nisso aqui. Protocolo, lhe dei a Bíblia dele. Nous allons prendre Éphésiens, Vamos pegar Efésios, chapitre 1er, primeiro capítulo, à partir du 1er jusqu'au 23. a partir do 1º até o 23. Au télémi au nom de Jésus. Nós levantamos em nome de Jesus Cristo. Éphésiens, dans le Nouveau Testament. Novo Testamento. Je crois après Galates. Hein? Creio eu que depois de Gálatas. Jour-là, j'étais avec le frère Paul. On parlait sur Éphésiens. Estávamos a falar sobre Efésios. Éphésiens, ça. Não, Paulo, Efésios está onde? C'est après Galates. Está depois de Gálatas. Gloire à Dieu. Disse glória a Deus. C'est ça. É isso. Nous voulons les gens comme ça. Eu vejo jovens assim. Faciliter à connaître un verset biblique ici qu'ils aillent. Facilita saber onde os versículos estão. Vous devez lire la Bible. Nós devemos ler a Bíblia. Comment on peut s'en mélanger avec l'histoire de la Bible? Como é que você pode orar, mas não vem com O chefe da missão é a palavra. O nosso chefe é a palavra. Oui, la parole. Temos que conhecer a palavra. On peut lire la parole de Dieu. Podemos ler a palavra de Deus. Vous commis déjà? Chegamos já? Ok. On lit au nom de Jésus-Christ. Podemos ler em nome de Jesus Cristo. Apôtre de Christ de Jésus, Apóstolo de Cristo de Jesus. par la volonté de Dieu, Pela vontade de Deus. aux saints et fidèles en Christ de Aos Jésus, seus santos que estão em qui Efésios. sont à Éphèse. E fiéis, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. hoje, a Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 3. 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Bendito as bênçãos espirituais no lugar Seigneur, celestial. ajoute ta bénédiction dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amém. On peut s'asseoir. Podemos sentar. Aussi, je vais me mettre. Sœur Esther, Irmã Esther, est-ce que quelqu'un, frère, Será que a quer? quoi interpréter? negou interpretar? Ei, aux églises. Eu, isso é igreja. Sob- qui dit? C'est Salomon qui dit ça. É Salomão que disse. Maintenant, ça, on s'en lance. On Si s'en tu lance. vois qu'elle n'est pas prête à l'écart, Se você vê que não está preparada, não pode passar aqui. c'est ça la parole. É isso a palavra. Ça va ou t'es? Ça va? Sim ou não? Ah. On dit, frère, ça va? Irmãos, Qu'est-ce que ça va? quer dizer, você mesmo está Ah, bem? ok. Pendant la frère, pas paiement. Amém. Vous pensez que c'est cool? Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor abençoe. Je suis très content Eu estou muito contente, parce que nous avons un thème porque nós temos um tema aqui, qui est que é la t'approcher à ta citation. Je vous dis la vérité. Eu vos digo a verdade. Là, on a dans un pas d'une Irmã, não te estão ali para te reunir. Pokomaka. Tens que escrever. Il ne laisse pas et quoi ils arrêtent. Diminui por causa do erro. Ok. Quand nous faisons comme sous. On peut continuer. Podemos continuar? Éphésiens chapitre 1er, verset Efésios 3. 1º capítulo, versículo 3. Continuons au nom de Jésus-Christ. Continuamos em nome de Jesus Cristo. Béni soit le Dieu et Père Abençoado o Pai e Deus de notre Seigneur Jésus-Christ, de nosso Senhor Jesus Cristo, qui nous a bénis de toute bénédiction que nos spirituelle abençoe de todas as bênçãos espirituais dans les lieux célestes en nos Christ. lugares celestiais em Cristo. Amen. Amém? En lui, Dieu Como também nele nous a élus avant la fondation du monde, nos elegeu antes na fundação do mundo, pour que nous soyons saints para et que sans fôssemos défaut santos e irrepreensíveis devant lui dans son amour. em amor.
Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Pour tous à la neni, Para estarmos como tous à la santo, sejamos santos et puis tous à la nini, e que sejamos o quê? sans défaut. Sem defeito. Na Roma, on va poser ma question. Hein? Vou Zala começar a Bela fazer Tanti. perguntas. Fiquem atentos. Zala Tanti. Fiquem atentos. Et je veux vraiment que tous se Porque positionnent. quero mesmo que se posicionemos hoje. Amen, Église. Amém, igreja? Il a dit, Ele disse, Paul dit ici, ou le Paulo Seigneur diz parle à aqui, Paul, ou il o dit, Senhor diz a Paulo e diz, il nous a prédestinés par Jésus-Christ e nos predestinou para os filhos de Jesus Cristo, à être adoptés selon les desseins bienveillants para de sa sermos volonté. adotados beneplácitos da sua vontade. Le Seigneur nous a O adoptés Senhor nos adotou selon volonté naïe. segundo a sua vontade. Le mot adopté, A palavra adotado dans l'Ancien Testament, no ezalaka Antigo ndenge nini. Testamento era como Soki mutu aboti, se alguém nascer oboti mwana na yo, o teu filho, ezalaki mingi epa bana mibali. estava mais dos rapazes. Soki oboti mwana ya Se mobali, você nascer rapaz, avant azwa héritage na yo, antes de receber a ndenge herança, popola aza boye. conforme o Bopolo, Avant badeklare ke antes de bangombe declarar eza ya que yo, os bois são bashamo eza ya dele, yo, as vacas são e dele, bandaki kozela ke bopolo começava que o Bopolo affiche comportement oyo tivesse comportamento que ekosepelisa papa na vai ye. agradar o seu pai. Aza mwana na yo, É teu filho, mais tu dois l'adopter mas d'abord. você deve adotar. Et soki oadopte E mwana na se yo, você selon adotar o les seu filho Écritures, segundo a nde Escritura, akomi é que vai kobénéficier beneficiar na babien oyo oza os na bens que yango. você tem. Amen. Amém. Et dans l'Ancien No Testament, Antigo Testamento, ezalaki kaka epai ya bana era oyo somente baza naqueles filhos positionné que na estavam liloba nzambe, posicionados na palavra de Deus, na loi. na lei. Parce que c'était la loi. Era lei, C'était pas pour tout le monde. não era para todo mundo. ezalaki bana nyonso te Não bazalaki eram adopté. todos os filhos que eram adotados. Si vous regardez même Se ce qu'on vocês avait olharem prêché mesmo, récemment se sur preguei sobre les enfants d'Isaac, os filhos de Isaac, parlant d'Israël, Jacob, falamos de Israel, Jacob, vous voyez, il n'était pas encore vocês adopté. viram, ele não era adotado. Et Frère Branham dit que Irmão c'était la Branham diz prophétie de que era a Dieu. profecia de Deus. Dieu ne pouvait pas adopter Deus não deux enfants poderia au même adotar moment. dois filhos no mesmo tempo. C'est la raison que É a razão l'autre, que o alata outro qui vestiu elamba a roupa ya ndeko na ye, do seu alati solo ya irmão, ndeko na vestiu o ye, shirt do seu irmão, mpo na nini? para quê? Po ba-adopter. Para lhe adotarem. Et dans le 4e, il a dit, E no quarto ele diz, en lui, Dieu nous a élus como avant la também nos fondation du elegeu monde, nele antes da fundação do pour mundo, que nous soyons saints para que fôssemos et sans santos défaut e irrepreensíveis devant lui diante dans dele son em amour. seu amor. Pour, dans le 6e, No sexto, pour célébrer la gloire de sa para grâce. celebrar a glória da sua graça. Célébrer la gloire de sa grâce Celebrar a glória da sua graça. qu'il nous a accordée Que nos acordou à son bien-aimé. no seu bem amado. 7. 7. En lui, Em nele, nous avons nós temos la rédemption a remissão par le sang, pelo le sangue, pardon des péchés, o perdão do pecado, selon la richesse segundo a riqueza de sa da grâce. sua graça. Que le Seigneur bénisse. Que o Senhor abençoe. En Jésus-Christ. Dans Em l'autre Jesus terme, Cristo, comment em dire, outros comment dire, termos, como diz do profeta en Abraão, Jésus-Christ, em Jesus Cristo, nous avons la nós rédemption temos a remissão par son sang. pelo seu sangue, Amen. amém, Le pardon du péché, o perdão do pecado, selon la richesse segundo a de sa riqueza grâce. da sua graça. Cela veut dire que, Quer dizer que, selon William Branham, segundo William Marion Branham, nous étions les enfants nós somos os filhos qui étaient dans le monde. que estavam no mundo. Dans l'Ancien Testament, No c'était Antigo comment? Testamento era como, Il faut Zwanyama. tens que pegar um animal, Agneau. chama-se cordeiro. Amen. Amém. Amemi yango pas Vão sacrificateur. levar no Akati sacrificador, yango mutu. vão cortar a cabeça, Frère Marozoka. irmão Mário está Akati ouvindo, mutu. vão cortar a Nde cabeça, wana E bafi aí, ba purifier vão bopolo. purificar o polo, Ale o adopter mwana aí na vas yo. adotar teu filho Na makila ya no nini? sangue de quem? Ya meme. Do cordeiro. Alors, ces choses-là, Agora essas coisas c'était la loi. eram as leis. Et ces choses-là E essas coisas ne pouvaient pas adopter toi et não moi. poderiam adotar eu e Parce que você. physiquement, Porque fisicamente nous ne sommes pas les nós não Israélites somos physiques. israelitas Faut fisicamente. pas que personne te trompe. Que ninguém te minta. Nous sommes des Nós Israélites somos israelitas spirituels. espirituais. Ça demandait Isso une alliance depende de uma sang. aliança disso, Amen, do Église. sangue. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas ce O qui est là. sujeito hoje não é o que está aí. Le sujet, O c'est la sujeito nouvelle é naissance. o novo nascimento.
Mais le thème, c'est la Mas position. o en Christ. tema é posição em Cristo. Alors, ça demandait le Agora, sang. se pede o sangue, Et le sang e o ici sangue de la loi da lei ne pouvait pas nous não sauver. poderia nos salvar. Parce que la loi Porque a était lei très dure. era Même muito dura. aujourd'hui, Mesmo hoje, la loi est a dure. lei é dura. Que dirait la loi? O que diz a lei? La loi, c'était, A lei é moi, si Asali uma Kindumba, mulher fez a prostituição, Kobalate. não pode casar. Amen. Amém? Une femme déviergée, Uma mulher a diz Kobalate. não pode Là, casar. c'était la loi. Era a lei. Le Seigneur bénisse. Deus abençoe. C'était très dur. Era muito duro. Et dans la loi, toi et moi, on ne E pouvait na pas lei être você sauvés. não poderíamos Parce ser qu'on salvos. était dans le monde. Porque estávamos no mundo. On ne pouvait pas avoir la Não nouvelle podemos ver o naissance. novo Parce nascimento. que c'était dur. Porque era duro. Et on nous traitait très Nos durement. tratavam muito duro. Le Seigneur bénisse. Deus abençoe a igreja. Maintenant, on devait aussi être Agora, nós adoptés. deveríamos ser Que adotados Cristo peut soit grâce para au que nós Tokominamo possamos Lelo. ter a graça que temos Parce que nous hoje. tous ici, comme nous Porque sommes nós ici, todos aqui Tobotami n'a pas loi. nascemos na lei. Chaque famille a la Cada loi. família tem a sua lei. Dans d'autres termes, Em les lois outros de nos termos, a lei familles, da nossa c'est ce qu'on família appelle des é o que coutumes. chamamos de costume. Si nous retournons dans Se nós voltarmos nos familles na physiques, nossa família física, et ça c'est la famille porque essa é a spirituelle. família Amen. espiritual, amém? Vous ne dites pas Amen? Vocês não Ça, dizem c'est la amém? famille spirituelle. Essa é a família espiritual. Si nous retournons dans la famille Se spirituelle, voltarmos na família física, il y a des tribus parmi nous. tem tribos aqui. Et dans d'autres tribus, E em outras je tribos, peux donner l'exemple de posso Moulier dar et de Jeannot. exemplo do irmão Janot. Dans leur tribu, No seu tribo, on va les chefs. homem é um chefe. Les Kassaïens, Os ils ont une caçadores, loi. eles têm uma lei. Que l'homme peut épouser Que o 7 homem femmes, pode casar 7 peut mulheres. être infidèle. Pode ser Le terme infiel, là, outros termos, polygame. polígamo. Mais la femme, Mas a mulher on a placé une loi là. tem uma lei. Tibao. Tibau. La femme ne peut pas faire A mulher ceci. não pode La fazer femme ne peut isso. pas faire A mulher cela. não pode La fazer femme ne peut aquilo. pas faire A mulher cela. não pode Mais fazer on a pris aquilo. l'homme, Mas pegaram o on a homem laissé l'homme e libre. deixaram livre. Là, c'est la loi. Aquela é a lei. Mais la grâce n'a pas dit Mas a ça. graça não diz isso. Et la grâce, il dit que E a graça diz et le frère Jeannot aussi va mas être o irmão Janot fidèle. vai ser fiel. Vous comprenez là où je suis? Entende onde estou? Vous voyez la différence? Vocês Comment veem a nous sommes diferença, adoptés? como é que somos adotados. Il y avait des tribus que Há tribos que, net nazaina kasi conforme na estavam com a casa em casa, okutumbambila te. não faz coisa, vai sair de bolha. É o bom mesmo. Toda. E nem vai sair nada na Cássia. Ce sont des lois. São leis. Moi, je ne vis pas dans les Eu não lois. vivo naquela lei. O sangue vem Nous nós sauver. nos salvar. Parce que sans le sang là, Porque sem o sangue, on allait toujours être nós dans la vamos loi. sempre estar na lei. Maintenant, il y a beaucoup de lois Agora, ici. tem Si je pode ler reste dans la loi, aqui. frère Se Branham a resto sempre na prêché lei, toute uma branca une pregou prédication, la toda a loi. pregação da lei. Il a prêché la loi. Ele disse a Il lei. avait des détails. Ele L'adoption des sangs. sem a adoção do Et sangue. comment tous allons être, tous allons Como é que être. estaríamos hoje? Nós On allait estaríamos assim. être Nós emprisonnés dans la poderíamos loi. estar prisioneiros na lei. Et la loi dit, E a lei diz, Steve ne peut pas Steve faire não pode ceci. fazer isso. La loi dit que A lei diz que la famille, na família nous t'avons pas la a terre. pessoa não vai La loi casar. dit que A lei diz que Yaya Bala Liboso. o irmão La tem loi casa dit primeira, a lei que diz faut que qu'on habite sur la temos que France. arranjar La sempre loi dit coisas na que França. A lei diz c'est la que loi. isso é a lei. Le Seigneur bénisse. O Senhor abençoe. Et ça demandait la E se grâce. pede a graça. Je vais voir un peu avant que Vou nous ver descendons. primeiro, antes que descemos. Je peux aller dans le 15e. Agora vamos no 15. Ephésiens 1er 15. Efésios 1:15. Paul le dit. Paulo disse: C'est pourquoi moi aussi, pelo que eu ayant entendu parler de votre foi au Seigneur também a fé que entre vós há no et Senhor de Jesus votre amour e o vosso amor pour tous les saints, para com todos os santos. je ne cesse de rendre grâce Não cesse de dar pour graça vous, Maranatha por Tabernacle. vocês, Maranata Je fais Tabernáculo, mention de vous dans mes e prières, lembro-me de vós nas minhas orações, afin que para que le Dieu de notre Seigneur o Deus do Jésus-Christ, nosso Senhor Jesus le Cristo, Père de o gloire, Pai da vous glória, donne un esprit nos dê em seu de conhecimento o sagesse espírito et de de sabedoria révélation, e de revelação, afin qu'il vous tendo fasse iluminados reconnaître os olhos,
qu'il illumine les yeux de votre cœur, Illumine os olhos do vosso afin que vous coração. sachiez Enfim, que quelle est l'espérance qual é a esperança qui s'attache à son appel. da sua vocação. Faut bouger, bouger, bouger. Ça va calme. Amen. Amém. Que Dieu bénisse. Que o Senhor abençoe. 19. 19. Et quelle est la grandeur E que a sua circondante grandeza, a sua de excelência, sa puissance envers nous, do seu poder em nós, qui croyons selon l'action que cremos souveraine segundo a operação de sa force. da sua força. Vous comprenez ce que les Será que vocês compreendem o que a Escritura diz? Nous, les Nós, saints, os santos, qui croient que cremos la résurrection de Dieu. na ressurreição de nous les Deus. saints, Nós, os santos, Qui croient à sa force. que cremos na sua força. Amen. Amém. Paul dit que Paulo j'ai diz fait que mention de ma eu fiz prière, menção da minha oração, fait le témoignage de ce que vous fiz o êtes. testemunho do que Mais vocês de ce que são. nous sommes Mas qui? o que somos? Somos o quê? Nous sommes des saints. Nós somos santos. Nous sommes des saints Nós somos santos, sauvés par la salvados grâce. pela graça. Salvos pela graça. Ce qui est écrit, vous pouvez écrire ça. Quem escreve, escreve isso. Nous sommes des saints. Nós somos C'est la raison santos. dans l'église É du a razão que na message. igreja, na Tu peux s'en mensagem, remboter. nos Shalom les cumprimentamos, nós saints. cumprimentamos Shalom. irmã, shalom. Parce que nous sommes Porque nós sauvés somos salvos, non par la loi, não pela lei, mais par la grâce. mas pela graça. La grâce, là, on le prend A comment? graça nós pegamos como? Avant que tu puisses recevoir la nouvelle Antes que grâce. você receba o novo Comment tu nascimento, peux recevoir como la é que grâce você de pode Dieu? receber a graça de Deus? Retournons dans Jean. Vamos voltar no João. Que Dieu bénisse. Que Deus Ah, abençoe. ça va? Mas não, La tudo lingua bem. va pour comment? Quero On que peut você fazer para s'arrêter. escrever de tem papel e Tu peux aller lápis. à la maison prêcher ça. Porque você pode ir em casa pregar na Tu vas igreja. passer un message aux Até pasteurs. que te deram mensagem que és pastor. Nous allons comme un pasteur en France. Queres ser pastor na França? Je sais pas. Não sei. Nous allons voir là où la grâce est venue. Vamos ver onde é que a graça vem. Allons-y dans Jean. Vamos no João. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Chapitre 3, verset Capítulo 3, versículo 16. Que Dieu bénisse l'église. Amém. Je peux lire au nom de Jésus? Amen. La Bible dit ceci. Allez avec moi dans vos Bibles. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Mon interprète prend le micro. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Laisse-le avec ce micro l'ancien, ça fait créer la distraction, s'il vous plaît. Le micro qui parlait, ça y est. Mais on le battait bien aimé. Maintenant, il va venir quand? Ça, ce sont des démons, frère. Il faut prier beaucoup. C'est la désorientation. Le Seigneur bénisse. Vous devez être prudent avec les choses de Dieu. Pendant la prédication, l'ange est très colérique. Si le pasteur est déjà entré dans la profondeur, moindre distraction, les hommes, ils s'arrêtent. Amen. L'attention, ne me combattez pas. Je n'ai pas d'amis dans cette église. Mon chef, c'est Jésus. Il faut me contrôler. Quand je suis à la chair, si ça commence, laisse comme ça. Vous allez arranger cela d'autres dimanches. S'il vous plaît. Ne blaguez pas avec Dieu. Não brinquem com Deus. Le Seigneur bénisse. Que o Senhor abençoe. Jean chapitre 3, verset João 16. capítulo 3, versículo 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lê em nome de Jesus Cristo. Car Dieu a tant aimé le monde Porque Deus amou o mundo qu'il a donné son Fils unique, de tal maneira que deu seu Filho afin unigênito que quiconque croit para en que lui todo aquele que nele crê ne périsse pas, não pereça, mais qu'il y ait la vie mas tenha a vida éternelle. eterna. Vous voyez comment la grâce est Vocês veem venue? como é que a graça vem? La grâce est venue A graça vem avec le Seigneur com o Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. Dieu a dit Deus disse, qu'il a aimé le monde. Ele amou o mundo, Il a aimé toi et moi. Ele amou eu e você. Il n'a pas dit que Ele não disse que tu dois être de telle tribu ou você de tem telle que ser tribu. dessa tribo ou daquela tribo, Mais Dieu a aimé le monde. mas Deus amou o mundo. Il a donné son Fils unique. Ele deu seu Filho único. Cela veut dire que Quer dizer que c'est le sang de Jésus é o sangue de Jesus que Dieu a donné cela. que Deus deu. Que Dieu bénisse Que l'église. Deus abençoe a igreja. Vous savez pourquoi le sang Vocês de sabem Jésus? por que o sangue de Jesus? Parce que c'est le seul nom, Porque é o único nome, le seul nom o único nome qui a le pouvoir que tem o poder
et la puissance e o poder e o de te délivrer. de te libertar. Que personne te trompe. Que ninguém te minta. Peu importe le nombre de brochures Não que tu vas importa o lire. número de brochuras que vais Peu ler. importe combien de photos Não de Branham importa que tu quantas peux fotos mettre de dans votre Branham que maison. você mete na vossa casa. Peu importe combien de photos de Kimbangu que tu vas mettre chez que toi. você vai meter na tua casa. Ne changez pas le nom de Não muda o l'adorateur. nome do adorador. C'est seulement Jésus. É somente Jesus. Si quelqu'un vient chez toi, Se alguém vir a ti, peu importe qu'il soit qui que ce não soit, importa o que ele seja, il vient t'enseigner ele une vai autre, te ensinar ou un autre enseignement outro ensinamento qui est en dehors que está além de ce que Jésus a do que dit, Jesus disse, qu'il soit anathème. que seja Allah qui est la maman. que seja Que amaldiçoado. le Seigneur Que o bénisse. Senhor abençoe. Vous voyez, c'est l'amour de Dieu. É o amor de Deus. Allons-y dans Galates. Vamos em Gálatas. Le Seigneur vous bénisse. O Senhor nos abençoe. Vous allez voir avant que je lise Você Branham. vê antes que eu leia Tout ce que je répète ici, c'est tudo que Branham. falo aqui é Branham. Allons-y dans Galates. Vamos em Gálatas. Écrivez cela. Escrevem isso. On va terminer bientôt. Vamos terminar daqui a pouco. Je veux que vous compreniez d'abord. Surtout bandit et onction. Vous comprenez tout où tu vas. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais c'est la grâce de Mas Dieu é a graça de Deus, à travers le nom de através Jésus-Christ. do nome de D'être Jesus, aux sauvés dans la nós vie. somos salvos eu e você. Le Seigneur bénisse. Que o Senhor abençoe. Je suis dans Galates, Estou em Gálatas, chapitre 1er. primeiro capítulo. On recommence. Vou começar. Allons-y au nom de Jésus-Christ. Vamos ao nome de Jesus Cristo. Vous en avez dans la Bible. Estamos lendo nas Bíblias? Ok. Paul, Paulo, regarde là où tu es là. irmão que não estás Tu peux aí, lire au nom de Jésus. você pode ler em nome de Jesus. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Galates chapitre 1, verset 1. Paul, Paulo, apôtre, non apóstolo, de la part des hommes, não da parte dos homens, ni par un homme, nem por homem, mais par Jésus-Christ. mas por Jesus Cristo. Et Dieu le Père, E Deus o Pai, qui l'a ressuscité des morts. que ressuscitou dos mortos. Et tous les frères qui sont avec E moi todos os irmãos que estão comigo, aux églises de la Galatie, as igrejas da Galácia, que la grâce a graça et la paix e paz vous soient données de la part de Dieu, da parte de Deus, le Père et de notre Pai, Seigneur nosso Jésus-Christ. Senhor Jesus Cristo. 4. Voilà. Qui se donne lui-même pour A nos qual se péchés, deu a si mesmo pelos nossos pecados. afin de nous racheter du présent Em ciel fim de nos livrar do presente século mauvais, mau, selon la volonté de segundo a notre vontade Dieu et de Père. Deus, nosso Pai. Voilà. 5. 5. À qui soit la gloire au siècle du Seja siècle. dada a glória para Amém. todos os Amen et l'axini. Amém significa o quê? Ainsi soit. S'il C'est-à-dire à Salinini. a scellé. Selou Amen. isso. Mouton longolate. Quem tira, Mouton bakisa. quem aumenta. Continue, frère Kelo. Continua, irmão Kelor. 6. 6. 6. Je m'étonne Je m'étonne que vous vous détourniez vous vous détourniez si promptement si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ Voilà. pour passer à un autre évangile. C'est là on a. Espera aí. Paul, Paulo, ici dans l'Éphèse. aqui em Efésios, Je crois que c'était à l'an. eu creio que Les gens qui ont ça, c'est à l'an combien? Era En combien? ano que é 30 e quê? 56, hein? 56. Éphèse est banni dans combien? Efésios começou em quê? 56, 57. Vérifiez cela. 57, C'est pas trop verifique comment. nas pessoas que estão a escrever. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Paul a le Bible. Paulo disse isso. Je m'étonne. Eu N'avons me qu'à lembro moi. disso. Eu estou a me admirar Que bino. que vocês Aux autres que évangile, não oh, deixaram esse oh, ya evangelho Jésus-Christ a de sauvé, Jesus oh. Cristo que te Alongola salvou, on a mabé. te tirou no Alongola on mal, a moïbi. te tirou na roupa Pour obtenir l'évangile, para Moussous. você ir no outro evangelho. Continue, frère. Continue, 7. irmão. 7. 7. Non, Não. non pas qu'il y ait un autre évangile, No Voilà. qual não há outro mais evangelho. il y a des gens qui vous troublent Mas tem Les pessoas gens que qui nos vous transtornam. As pessoas que et qui veulent renverser l'évangile de Christ. que vêm Malilima Balusa, Liloba Ol. essa palavra. 8. 8. Mais quand Mas quando nous-mêmes, ainda quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que que celui que nous vous avons além prêché, do que já pregamos, qu'il soit anathème. que seja anatema. Nous l'avons dit Assim précédemment como diz, et je le répète à e ces repito termes. também. Amen. Si quelqu'un Se Só que alguém- mutu. se vous alguém annonce vos Aïe, côté anunciar à Bino. un autre évangile que Outra celui palavra que vous avez reçu, Oyo déjà yo yebi. qu'il soit anathème. Allah que la mama be. 10. Tuka on a fait. Para aí. Só que mutu Moussous. Se alguém
ayena vina yo vit dans ta vie. alobi na obrana Il mazan disait, nzambe o Dieu, adoré je l'adore. alatela mama be Oh. si un pasteur Si tu es un ou pasteur, un évêque Oh. ou qui que ce soit aucun que ce il est venu il vient te voir dans ta maison, il vient dans ta il casa. va t'enseigner d'autres enseignements que cet enseignement de la colonne de feu, de la restitution des dons, de la repentance à laquelle la maman dit. Parce que si tu acceptes cela, toi et ces gens-là, vous allez répondre. Ou un témoin de Jéhovah, il vient te voir, il commence à te dire des choses que tu peux prendre la bière, et voilà ceci, Jésus Bongoli Saka, Maï Vino. Et toi tu rentres dans ces jeux là-bas. Et toi et ces gens-là, vous êtes maudits. C'est la raison qu'il y a beaucoup de gens dans le message sont maudits sans le savoir. C'est parce que les pasteurs ne veulent pas leur enseigner la repentance, ne veulent pas leur apprendre le vrai message de Balaam. Ils veulent détourner leurs pensées. Ces derniers temps, il y a un combat qui se passe sur le réseau internet ou la télévision entre le pasteur Lifoko et le pasteur Sylvain Akwala. Lifoko dit que le pasteur Lifoko dit et c'est dans les temps ici, Dieu on l'adore dans le corps de Branham. Sylvain Akwala dit non, c'est faux. Dieu est jaloux. On l'adore seulement dans Jésus-Christ. J'ai pleuré moi-même, je ne voulais pas montrer mes larmes devant ma famille. J'étais avec Archange, mon épouse. Je crois, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Peu importe combien tu vas m'élever, que je puisse toujours t'aimer, que je ne puisse pas te mélanger, Seigneur. Tu es l'unique, non. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul savait ces choses ici. Paul dit, s'il y a une autre personne qui vient à Maranatha Tabernacle, qui cherche à nous prêcher d'autres prédications, Allah que la maman bé. Amen. Alléluia Maranatha. On dit ici, dans cette prédication, la position à Christ. Je crois paragraphe à partir du 24. Écoutez d'abord, frère. Vous aimez Branham, hein? La position à Christ, verset le 25 mois 1960. Paragraphe 24. Frère Branham dit, je me rappelle quand je devais aller à New Albany. Laisse-moi commencer dans le 25. Frère Branham me dit, et pourtant voilà à quoi est comparable à cette vie-ci. Quelle vie? La vie de la corruption. Là où le diable Satan a laissé les bars. A laissé les bars, mon frère. A laissé les hôtels. Il est venu nous voir ici à la chair. Il nous a corrompus. On a dit, et pourtant, voilà à quoi est comparable cette vie à son meilleur. C'est tout en fumée. L'odeur du péché se fait sentir partout. Pour ainsi dire, spirituellement parlant. Il a dit quoi? Spirituellement. Et les spirituels les arabes. Spirituels les arabes. Les olumba solo masou. On a malobi. Pendant on a 24 et pas venir nous se hier nous étions à Palanca. Pasteur nous a exhorté. Moi et les serviteurs de Dieu doivent accompagner. Il faut sur place pour télémaki. Église Moïsaki Pembe. Parce que vos servants qui passent la profondeur appelle la profondeur. Frère Pasteur Dani, qui encore Pasteur Patrick, Frère Gangelo. Il y a un pasteur qui est venu là-bas. Ce cas où Tambola a dansé, ce qui est musicien, mais dans mon équipe. Bisosko, ngai pasteur qui pasteur oui, ok, on a senti un mauvais esprit.
Como Pois aqui espírito, você anda o com que ele. estava diante da C'est ce sua que Branham casa. parle. É o que Spirituellement Branham fala, parle. espiritualmente, Mais entre nous, mas entre moi, je peux monter le bas. mas ninguém poderia falar. Moi, c'est pas tout ton Aquela boulot. moça está levantando os vestidos, Pai, pai, outras aí, mon diminué, mon sous là, qui sont de l'autre côté, n'a évité ce aqui. não sei se era o quê. Et puis, ça peut passer à la E table. nós também servos de Deus, só lhe olhamos. Et avant de se séparer, E antes de se separar, on a laissé notre identité. nós deixamos a nossa identidade. Pasteur, que le Seigneur vous bénisse. Ah, ça me prend mon oeil. Il a compris que je suis en face de moi. Bat-toi, Branham. Ils nous connaissent, ces gens-là. Ils nous connaissent. Et Frère Branham dit ici que solo ali sumo et comme dans la église. Je vais terminer la citation. Frère Branham dit, mais, oh là, là où les vents soufflent librement, et que tout est beauté, et paix et joie, et vie éternelle, juste de l'autre côté du fleuve. S'il y a les mauvais côtés, il y a aussi des bons côtés. Là où il y a la paix, la joie, la vie éternelle. Amen. Il dit, seulement, nous sommes dans un combat. Frère Branham me dit, dans ces temps ici, nous sommes dans un combat. Alors, il ne faut pas se contenter de s'atteindre et dire, tu ne peux pas se contenter que nous ensemble la canne message. Non, nous sommes au combat. Qu'est-ce que nous allons faire? Frère Branham me dit, dépêchons-nous d'arriver là-bas. D'arriver où? Dans la nouvelle naissance. Il dit, dépêchons-nous d'arriver là-bas. Amenons avec nous tout ce que nous pouvons amener. Oui. Tombe ma bateau, tu peux me manata. On va continuer par la 26. On va dire, maintenant, le but de cette leçon ici, à Maranatha, c'est d'ancrer, de positionner ceux qui sont déjà dans l'église. De vous positionner. Parce que le combat est là. Ces gens vont venir. Ils vont te dire, on dit, c'est ça le combat que nous avons maintenant. Parce que nous avons déjà cru en Jésus-Christ. Comme on dit, ces gens viendront faire. On contrôle le téléphone. Comme on dit, ils viendront. Oh, você deixa ele mais lá vai na praça sozinha. La confiance à base essa confiança das mulheres não já tem. On a dit ces gens viendront comme ça. Et puis on a dit que ce sont des religieux. São religiosos. Baza bateau, baza na forme ya bateau basambe na as pessoas que oram. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il a dit, Ele on a diz, continué. continua C'est pour les gens qui sont déjà e traversés. para as pessoas que já Le atravessaram. but O sujeito de cette prédication dessa d'aujourd'hui, pregação de hoje, de l'épître de l'Éphésiens que j'ai lu, da epístola de c'est Efésios, de déplacer l'église et de positionner Maranatha à sa place exacte. Alléluia. Amen. En Christ, c'est un type de l'Ancien Testament et du livre de Josué. Alors que Josué avait fait le partage. Nous avons vu ça dimanche passé. Alors que Josué avait fait le partage du pays et il avait fait ça par inspiration. Nous vivons dans les temps où, même grâce à ces inspirations, même pour reconnaître une bonne prédication, ça demande l'inspiration. Ici, dans cet âge de l'exposé, exposé de l'église, page 29, jusqu'à 31. Frère Branham a l'opéra. Nous devons chercher l'inspiration
avant toute chose. Antes de todas as Même le coisas, Saint-Esprit mesmo o Espírito est Santo inspiration. é inspiração. Parce que ce qu'on a d'inspiration, Porque você não tiver a inspiração. d'abord, qu'est-ce que l'inspiration? Agora, o que é a Comme on a inspiração? dit, l'inspiration, c'est A Jésus inspiração lui-même. é Jesus Cristo. Et dans ces temps E ici, nesse tempo, il a pris ele l'inspiration, pegou a inspiração. il a laissé ça sous Ele forme du deixou como Saint-Esprit. forma do Espírito Santo. Amen. Amém? Et les gens viennent. E as pessoas vêm e dizem, não, Pour ça, la beauté. não faz isso. Pasteur, on a vu dans le O bagage, teu on va pastor tout fala mal das pessoas. un frère trésor, c'est ça, Ai, non? irmão, tesouro, não é isso. Pasteur, a attaqué au Pastor micro, mingi, está no mois dans muito l'église. nessa igreja, sai Papa da não igreja. voit. Papa sai. Gana pour changer ma tête. Eu não quero a pregação. Je lui ai demandé le cahier. Eu lhe pedi um caderno, ele está aí. A Bible dit 25 000 dans le Tirou cahier. 25 mil os Ma cahier, cadernos. mon désordre. Aquele N'a pas caderno maté. do Date desordem, nini. não sei que data. Le quantième. Quando? Mais que dit la parole de O Dieu? que diz a palavra de Maudit Deus? soit celui Amaldiçoado seja qui fait quoi? que faz o quê? Oh. Oh, Moussalanan. É trabalho de Deus. Oh, église, oh, Moussalanan. Igreja é trabalho de Deus. Donc, mon esika Satan Eles contre la ouviram chair. que o Satanás é Son mau baka ma vontade. frère Mario. Se as coisas de Pasteur irmão Assili qui frère Mário, Mario. pastor não do irmão Mário. Ah, et puis frère Mario a besoin Ah, só que o de irmão Mário não dá dízimo. c'est rose. Et Irmã c'est da rose coisa, à oh, irmã Kokima. coisa vai Chante. fugir. Tenga ite. Pastora, eu não. Moi, je suis comme Branham. Eu sou como Brana. Comment on me dit ici? Irmã Brana diz aqui, Tous un dingue moko. somos da mesma Ici dans forma. l'église. Aqui na igreja. Alléluia. Alléluia. Même cette prédication, c'est Mas pour essa moi-même. pregação é para mim mesmo. Je me prêche moi-même. Eu me prego. Et l'ennemi E est o entré dans inimigo l'église. entrou na igreja. Il est en train de nous faire Ele tout entrou para fazer au tudo. cabo là-bas, tout comme à Separar deux as camps. pessoas para termos dois cantos. Comme j'ai entendu un Como témoignage vi sur o votre testemunho para trás. l'église, Mogo, Sosa, Batamongo, Tem Batira, dinheiro Moba, e Kitsi. metem bancos em frente. Ah, et c'est ce que Branham nous a É o que parlé Brana ici. nos falou aqui. En 1960, Em 1960, c'est le temps que l'église doit o être tempo em que a positionnée. igreja deve estar posicionada. Voilà. D'où on a reçu la grâce. Agora, onde recebemos a graça? Jean chapitre 3, verset João 6. capítulo Dieu 3, est tant aimé le versículo monde. 16. Il a Deus amou o donné mundo. son fils Deu unique, seu filho afin que único, quiconque para reçoit que son fils unique aquele abondate, receba, mais não en se soi, perca, mas c'est la tenha. chose. Mais comment on Como reçoit? é que vamos receber? Parce que nous sommes dans le combat. Porque nós estamos no Comment on les combate. reçoit? Como receber? Retournons dans la Bible. Vamos voltar para Allons-y dans l'Ancien Testament. Vamos no Antigo Testamento. Allons-y dans Isaïe. Vamos em Isaías. Vous allez voir comment on les reçoit. Vocês vamos ver como receber. Isaïe chapitre 1er, Isaías capítulo 1, un grand prophète de Dieu. grande profeta de Deus. Je n'ai pas vraiment le temps. Não tem muito tempo. La nouvelle naissance. O novo nascimento C'est une inspiration. é uma inspiração. Sœur Margarita, si tu n'es pas inspirée, Se você não está tu n'auras inspirado, pas le Saint-Esprit. você não terá o Espírito Santo. Parce qu'on va te tromper. Porque vão te mentir, On va te donner de l'eau. vão te dar água. On va carrément la nappe. Vai deixar em Ça va casa. laisser ça. Procura On va gente. carrément va demander Vai au qui deitar maman. onde Qui t'a dit ça? Quem te disse isso? Qui vous a dit ces Quem choses-là? te disse essas C'est coisas? Satan qui est en É train de Satanás dire. que entrou na Il a igreja. pas fait ça moi. Essas coisas estão dando Dans l'église. nas igrejas. Allons-y, frères. Vamos, Isaïe 1er, Isaías 17 à 1, 18. 7 a 17 à 18. 17 a 18. Je lis la parole du Seigneur. Lê a Amen. palavra do Senhor. Ésaïe chapitre 1er, Isaías capítulo Verset 1, 17 à 18. versículo 17 a 18. apprenez à faire le bien, Apprenez à faire le bien. recherchez la justice, Lucas justice. protégez l'opprimé, Hein? faites droit à l'orphelin, Voilà. défendez la veuve, Hein? venez et plaidons, Venez et plaidons. dit l'Éternel. Ah. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Voilà. S'ils sont rouges comme la pourpre, Hein? ils deviendront comme la laine. Frère Bandela Ngobie, Malembe. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe chapitre 1er, Isaías capítulo 1, 17 à 18. 17 a 18. Apprenez à faire le bien, Aprender a fazer o bem, recherchez la justice, praticar o que é reto, protégez l'opprimé, ajudar o oprimido, faites droit à l'orphelin, faça justiça ao órfão, défendez la veuve, trazendo Voilà. a causa das viúvas. venez et plaidons, Vinde então, dit l'Éternel. diz o Senhor, Si vos péchés sont comme ainda que os vossos pecados les sejam cramoisis, como a escarlata, ils deviendront comme eles se tornarão blancs comme la neige. brancos como a neve.
S'ils sont rouges, ainda que são vermelhos, comme la pourpre, uma camisa, ils deviendront comme la laine. tornarão branca como lã. Que le Seigneur bénisse. Abençoe. Frère Branham a prêché une Irmão Branham pregou prédication, uma pregação, une conférence avec uma Dieu. conferência com Deus. Dans le paragraphe No 13, Frère parágrafo Branham dit- 3, irmão Branham diz, Ah, c'est ça. Frère Branham a prêché une conférence avec pregou uma Dieu. conferência com Deus, Il a prêché cela le 8 janvier 8 de janeiro 1960. de 1960. On commence à As pessoas que la escrevam, Deus te abençoe. On va enregistrer en tout cas, Aqueles que ça va estão pas a pour la vie. gravar, Deus te abençoe. Dans le paragraphe No 13, parágrafo 13, Frère Branham me dit, irmão Branham diz, laisse-moi lire Branham. deixa eu ler Branham, C'est un vieux passage é uma velha de passagem l'écriture da Escritura qui est très familier. que é muito Et je familiar. pensais à mon arrivée Eu aujourd'hui pensei no meu et je me disais que e c'est disse une que chose é uma coisa extraordinaire extraordinária que Dieu, le Deus, o Créateur, Criador le ciel et de la do terre, céu e da terra, invite sa création, fez a sua criação, l'homme, o à homem, venir plaider avec lui. chorar com ele. Quel honneur Que honra que de recevoir de de Dieu receber de Deus une invitation. convite. Vous savez, Vocês sabem, il n'était pas obligé de le ele não faire, era obrigado a mais fazer, il l'a fait. mas ele fez Une invitation. convite. Vous savez, Vocês il sabem, n'était pas obligé de le ele faire. não era Mais il a obrigado a fait. fazer, mas ele fez. Et il a invité E ele convidou, en disant ce que Frère Galon venait de o dire, irmão Galor lê, que c'est lui qui e veut, aquele que vem, c'est lui qui veut, aquele que vem, vienne. vem. Il n'a pas fait exception Ele d'une não fez certaine exceção personne de qualquer pessoa, ou d'une certaine ou groupe de certo ou grupo, d'une certaine ou de dénomination certa denominação, ou d'une certaine ou de race. uma certa raça. Il a dit Ele que diz c'est lui qui veut, que aquele que vem, vienne. venha. Alléluia. Alléluia. Il a continué. Ele continua. Frère Branham dit, Mas et ora puis, diz, e je depois, suis certain que eu cela tô certo que signifie isso que significa chacun ici à Maranatha, cada em Maranatha, chacun sur la cada terre, sobre a Alléluia, terra, aleluia, a droit tem direito ce soir essa de noite savoir de cela. saber isso. Alléluia. Aleluia. Dieu, Deus, le Dieu puissant, o Deus poderoso, le créateur des o cieux et de la Criador terre, dos céus e da terra, il n'a pas regardé la loi de ele votre não famille. olhou a lei da vossa família, D'abord, il a placé ele son colocou fils unique seu pour filho toi. único por ti. Dieu n'a pas dit que ngana Deus não sala disse qui que eu oh, fiz Dieu, prostituição, oh, não, basala qui nous aquelas que mebele, fizeram prostituição, bayate. não venham. Dieu n'a pas dit ça. Deus não disse isso. Bah, oh, bah, il va me mebele, Aqueles que bayate. roubaram muito dinheiro, Dieu n'a pas dit ça. Deus não disse isso. Dieu n'a pas dit ça. Deus não disse isso. Dieu a dit, Deus même disse, ici, mesmo aqueles vos péchés que os vossos sont pecados devenus rouges, estão comme de vermelhos, la cramassie. como as clamas. Venez ici, venez. Venham. Moi je vous invite. Eu vos On a dit, convido, Dieu venham. n'a fait Deus exception de disse, personne. fez exceção. Alléluia. Aleluia. Alléluia, Église. Aleluia, igreja. Vous savez quand le diable Vocês vient, sabem quando Satanás il vem? trompe. Ele mente. Il peut te dire, ah, Ele pode te dizer, ah, yo déjà au beau temps, você já nasceu, ah, au combat la terre. não vais casar. C'est faux. É mentira. C'est faux. É Dieu n'a mentira. pas dit ça. Deus não disse isso. C'était l'erreur. Eram os deus. Tu étais sous la loi. Você estava sobre a Tu lei. ne savais pas. Você não sabia. Tu ne savais pas. Você não sabia. Il y a Oh non. même des cas très Tem exceptionnels. mesmo casos Il y a les cas qui extraordinários. Moutou Balongo Tem est casos trop. que as pessoas que lhe tiraram os rins. Alléluia. Aleluia. C'est un petit problème pour É notre Dieu. um problema para Deus. Le problème avec vous, O Maranatha, problema com vocês, Maranatha, vous ne voulez pas vous vocês não positionner. querem se posicionar. Que Dieu bénisse Que l'église. Deus abençoe a igreja. Même si on t'a volé les babouches. Mesmo se Mas quem tiraram namora as andar com coisas, a levaram Mas as ce n'est pas coisas le de- problème de Não Dieu. é o problema de Dieu n'a Deus. pas dit toutes ces choses-là. Deus disse todas essas coisas. Dieu dit que Deus positionne-toi. Posiciona-te. Que Dieu bénisse. Que Deus Et abençoe. la position, E a frère Madame dit, posição, irmão Branham, c'est diz, d'accepter é la aceitar o repentance. arrependimento. Il a donné Ele l'invitation. deu o convite. Il a dit, venez, Ele disse, Jean, vem, venez. vem, Venez, Steve, Steve, Yaka, Fanda. vem, Qu'est-ce qui senta. se passe O que ici, que se Steve? passa? Ok, Seigneur, Oh, quand meu on a vu les hommes Senhor, mener eu la vou marcar a ici. vida que estou levando a ficar Non, de non, fora. arrête là. Para isso. Tu es mon serviteur. Você não serve. Dieu ne m'a pas posé la Deus não question. me fez a pergunta. Steve, au moment Oh, où Steve, tiraste alguém, tiraste gravidez. non, ce n'est pas le problème de Isso não é Dieu. problema de Deus. Dieu m'a dit Deus te d'accepter disse de seulement son aceitar fils somente o seu filho, unique o único, comme Seigneur et Senhor. Sauveur. Point. Ponto. Point, ma Ponto, décolomate. meus irmãos. Dieu n'a pas dit ça. Deus não disse isso. Dans le roi, on a la chaîne à Vê l'église. conforme estás com o jejum de hoje. Qui t'a invité dans le Quem jeûne? te convidou no Ce jejum? n'est pas Dieu. Não era Deus. Mais au lieu de lui parler, Agora de falar, tu attends qui? você espera alguém. Que le pasteur vienne te Que o poser la pastor main. venha te meter Quand a la mão. ligue église a bon Eu goût. não quero esse tipo de igreja. Frère Bonhomme aussi ne O met irmão pas Branham l'église comme diz, ça. não Frère Bonhomme aimait l'église de la foi. Ele levava a igreja na fé.
La grâce est là. A graça está aí. Dieu est en train de t'inviter. Deus está te convidar. Ici, dans la position à Aqui Christ, na qu'est-ce posição que em Branham nous a Cristo, o que dit? Branham nos Que diz? cette grâce E ici, essa graça, vamos chamar todo mundo. vous devez appeler vos Você tem familles. que chamar a tua Mais família. venez, la grâce est Venha, là. a graça está aqui. Venez. Venham. Ôtez. Ou não, Singalokete, oh, aquela c'est ça. escritura da... Soki na longole ngona kopela ikoma. Lokuta, longola koyaka na ngona. Mentira, vamos. Lokuta. É mentira. Oh papa na. Oh, papa. Akabelanga bambombe Me bele. oferece muito Soki na dinheiro. boyi ya Se ele kokangisa negar, na aya, vem. yaka. Vem. Sona na mona loboko Se ele nzambe. nunca viu a mão de Asimba Deus, yo. vai te pegar. Ça dépend de toi. Isso depende de ti. La grâce est A là. graça está aí. Faut madame dit ça dépend de la Isso personne. depende da pessoa. D'abord, la personne doit se positionner. Si tu dois se positionner avant de prier pour les malades. Si tu ne te positionnes pas, l'onction ne viendra pas. Je suis dans la prédication message de la grâce. Mensagem da graça. Paragraphe 88. Parágrafo 88. Amen. Message de la grâce. Mensagem da graça. On a prêché ça le E 27 Mambrana août pregou no dia 61. 27 A Jefferson. de 1962. Paragraphe 88. Parágrafo 88. Frère Branham me dit. Irmão Branham diz. Que Dieu bénisse Que Deus Maranatha. abençoe. Boyoka. Ouçam, Bosale lango. façam, Kolala te. não dorme, S'il te plaît. por favor. C'est un vendredi spécial É pour toi. uma semana especial para ti. Comment recevoir le Saint-Esprit? Como receber Écoutez o ça. Espírito Santo, escute isso. Si on sali makambo Se Branham você fazer as Magoloba, coisas que Branham tu auras le dizer, Saint-Esprit. você terá o Espírito Santo. Peut-être tu en as déjà. Talvez você já Dieu va tenha. ajouter encore le Deus vai Saint-Esprit. ajudar. Que personne te trompe Se s'il a ninguém te raté. engana, não acaba. Jusqu'aujourd'hui, moi, je Até demande le hoje eu Saint-Esprit. peço o Espírito Santo. Pasteur Sylvain Kola qui est pas Pastor pasteur Silvio Marouti. Kola foi no pastor Baruti. Ayembi. Cantou. Pasteur Otatem na Pastor Chirabi. Baruti levanta. Ange Akita lobi na pesa bato Saint-Esprit. Para dar o Espírito Santo nas Silvio pessoas. Kola legi. Silvão Kola passou Batie mako. e meteram a mão. Amen. Amém. D'abord, c'est l'humilité. Agora era a humildade. L'humilité, ça déjà, si A nous nous avons la humildade é Saint-Esprit. uma pessoa que tem o Espírito Santo. Arake. Quando foi, Babengi. e chamaram o. Mas, Yo, ça déjà la você Saint-Esprit. já Qu'est-ce que pas vu en attendant ma ainda coco tem ne va battre. para te meter a mão diante de todos. Atal bangalo. Olhou e disse, Bato, toka essas bazaka pessoas bapaye. aqui não são pagãs. L'orgueil. Orgulho. Il dit, Ele peut-être que disse, dans un angoté. talvez eu não tenha. Avant que je lise Branham Antes de ici, ler o Branham aqui, vous devez être humble vocês devem ser humildes pour avoir le Saint-Esprit. para ter o Espírito Santo. Vous devez vous positionner Vocês à devem l'humilité dans se cette posicionar na église. humildade nessa Soyez igreja. effacés, vous les Sejam vases. apagados, vocês os Même vasos. si tu donnes le message Mesmo se comment. você dá a Soyez mensagem, effacés dans cette seja église. apagado nessa Vous les igreja. hommes d'affaires. Vocês homens de Même negócio. si tu as l'argent, Mesmo frère. se você tem Soyez dinheiro, oubliés. irmão, seja esquecido. Oubliez un déroulement. Esquecido, meu irmão. Et Dieu va te E bénir. Deus vai te abençoar. Je parle à frère trésorier. Eu falei no irmão Tu tesouro. dois vraiment chercher Dieu. Você tem que procurar mesmo. Dieu, Deus. oui. Você é orgulhoso. L'ange est descendu dans O anjo l'église. desceu na igreja Sous l'onction. sobre unção. L'ange dans une fille, O dans anjo une femme. numa Il est mulher. venu te Ele toucher. te tocou. Il dit, toi, tu ne sais Ele pas diz, message mais aqui. não sei se era aqui mensagem. Au moins, il faut que vous preniez Negócio Dieu, ma de se fille. ajoelhar, meter Samba bomba kabuga ga makolo. Akata ka mutulito epoli. da pessoa, Likolo olha, ok. casa do orgulho. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Ne blaguez pas avec Dieu. Não brinquem com Deus. Il est en train de te donner Ele l'invitation pode te dar maintenant. o convite Il agora. est temps É o tempo de prendre la de position. pegar a posição. Frère Branham a dit ici, Não Branham diz aqui. paragraphe 88. Parágrafo 88. Branham me dit, Branham me dit, Branham diz. et quiconque Então, est disposé à se aquele que repentir, está disposto a se la arrepender, grâce de Dieu a viendra graça de toujours Deus sur virá un sempre lui. nele. Vous voyez comment on reçoit Vocês l'invitation? veem como receber o Par là, convite? Aí, repentance. arrependimento. L'invitation de la O grâce, convite da ça graça vient par la vem repentance. pelo Frère Branham arrependimento. dit, Irmão Branham et diz, quiconque disposé est então, disposé aquele que está disposto à se a repentir. se Allons-y, arrepender, frère. vamos, irmão. de Dieu viendra sur lui. Hein? Continuez. La grâce de Dieu vous cherche, A graça de Deus nos procura. ainsi ce matin. Aqui Voilà. nesta manhã, Cela vient sur vous Hein? qui êtes rétrograde. Oh, continuez, frère. La grâce de Dieu vous cherche encore. Hein? Si vous acceptez de vous repentir, la grâce de Dieu a suffit. graça de Deus, Papa, papá, invitation ni aux autres. que convite que estás a procurar?
Olingini. Kezuki. Pose au Saint-Esprit. Prazer do Espírito Santo. Kezuki. La femme de frère Claude. A mulher do irmão Qu'on se sympathise na bisoté. Não se simpatiza Mais conosco. demande Nzambe na biso. Mas aceita o nosso Deus. Kokoma na bisoté Não au sambe chega là. conosco outras horas. Na ndenga sympathisation. Na forma Mon de sympathique simpatização. eza nini? A palavra Kokomisa biso lokola ba não camarade chegar como te. amigos, não. Mais zwande position Mas oyo é a ba mama posição fuba que a bazwa. mamãe Flora tem. Se repentir Se lokola ba arrependa mama como fuba. essa mamãe Lokola ba mama ni so Como vandi a na mamãe eu bango. disse que você está com ela. Bato omoni ozo. Essas pessoas que estás a ver, Ils ont compris la grâce. eles entenderam a graça. Eh mais c'est ça non? Ah, não, irmão, Ils ont isso é isso. compris. Eles entenderam. Ça ne sert à rien. Isso não fará nada. Que Dieu bénisse l'église. Deus abençoe. Maman Rose, je suis au Mamãe, você cancer. está ouvindo o ensinamento. Si tu prends la Se décision você pegar a decisão hoje, aujourd'hui, tu dis Seigneur, você diz, Senhor, en tout cas je vais me positionner. agora avec mesmo tenho que me posicionar toi. Ouais, aqui. tantôt, ça, Irmão, tu estás a ouvir? toi qui blagues avec le Você Seigneur, que brinca com o l'invitation va Senhor. changer. Não sei se mudaste. Aloé Nabiso, Agora veste conosco, cantaste, pegaste mulher, foste ficou em casa, et puis namorada. courageux, il y a E namorada corajoso, dans e l'église. trouxeste namorada On va aqui na présenter igreja. moi Ou sinon. para apresentar Ou tua blaguer mulher. avec le message. Você brinca com a mensagem de Brana. Heureusement, oui, c'est parce que Agora c'est os protocolos também esperados disseram não. chance il a sauté aller mon Ainda liko bem santo que ne não peta ya aqui kwea a te bater, aba na cair, molo makamba e iko começar a sala falar as coisas que não fazer. akimi alobe o yesu O Gil disse não vai vir we para a makamba igreja. mona Você viu a coisa que viu? Amen. puis mona que ce soir Você já vive aqui. ina boza ba courage Vocês são corajosos. bosakani na babima na Brincaram baboye na com moti Bima na e brana viram com Brana. bino bato bondimi brana Você que as mlo pessoas que aceitaram bosaka na église ya brana não brinquem com a igreja de soki eza na église Se moko tem uma igreja oyo edelifraka moto eza église ya brana Amen. oyo echangeaka Que histoire conta a ya história da pessoa. église ya message oyo ezokisaka motu na santé Conta com a saúde. na couleur ya nzoto Mesmo na a peau cor, mesmo o tom de pele. mais tu dois d'abord accepter le Você Dieu de tem que Branham. aceitar o Deus de Brana. Et le Dieu de Branham, ce O n'est Deus pas de pour Brana sympathiser. não é para Non. simpatizar, não. Tu dois accepter Você deve l'invitation aceitar o par la convite. repentance. Pelo Et ta arrependimento. repentance doit E être o sincère. arrependimento tem que ser Et sincero. tu dois accepter Você cela. deve aceitar isso. Si tu acceptes Se cela, você aceitar comme on isso, dit, la essa grâce de Dieu graça est de sur Deus toi. está sobre ti. La première des choses dans cette église de message, c'est enlever d'abord les galons que tu avais dans le monde. Paul dit, Paulo diz, tout ce que j'avais, tudo que eu je le regarde comme la eu olho boue. como Tu dois regarder Babylone pour ça. Você deve olhar as coisas que você Non, pas la tem porte, porte. como Pasteur n'a pas o d'amis. pastor não tem amigo. L'ange peut venir chez O le anjo pode pasteur, vir no il pastor, parle de toi comme il ele veut. diz como Mais filho. pour comprendre que c'est Mas Dieu, para entender que il Deus, ne va pas t'insulter. ele não vai te Il va te insultar. parler de choses Ele dans vai la te parole falar de das Dieu. coisas sobre a palavra de Deus. Alléluia. Aleluia. Vous devez accepter Vocês cela. devem aceitar isso. Prendre la position. Pegar a posição. Hein, vous, les jeunes filles, les Vocês, filles, vocês as Rose, jovens, Rosa, même toi, ma fille. mesmo você, minha filha. Tu ne m'évites pas, tu es ma A fille. tua vida não estragou, você é minha filha. Tu peux prendre la décision. Você tem que tomar a decisão. D'abord, tu dois regarder Agora você tem que olhar comment est-ce que ta mère a como é que a grandi. tua mãe cresceu. Quel est le comportement de Qual é ta o maman. comportamento da tua mãe. L'erreur de ton père. O erro do teu pai. Et frère Bonhomme dit, c'est Irmão ça, tu dois Branco diz, é identifier le isso que combat você de tem votre que famille. identificar o comportamento da tua família. Moi, je l'ai identifié. Eu já identifiquei. Je l'ai identifié dans ma Eu vie. identifiquei na minha família. J'ai vu. Eu vi. Ah, comment ils ont dit? Essas coisas são assim. Je suis allé dans la famille de Eu mon fui père. na família do meu pai, peguei, olhei. Faut me tourner la botte à deux, A trois. pessoa tem que nascer Ah, 2, pas 3, mal. depois casar. Ah, Eu disse, é. Et je me retrouve déjà E dans Ronaldo. voltei já com o J'ai Ronaldo. dit, ah, Eu ele não disse, conhece essa coisa me pegou. Je dois arrêter Eu ça. tenho que parar isso. Et je suis allé à Kinshasa. E foi que você disse, Je você suis não marié estou légalement. casado legalmente. J'ai arrêté les démons de Parei ma o famille. demônio da minha J'ai dit à Stéphane, Eu si disse a tu Stéphane, n'ouvres pas les se yeux, você não abrir os les olhos, démons de la o famille demônio vont da t'avoir. família vai te On ver. commence à botter, Vai botter, botter, nascer, botter. nascer. J'ai accepté la grâce. Eu aceitei a graça. Et toi, tu connais cela. E você Ton père conhece était isso. O polygame. teu pai era polígamo. Hein? Et tu commences aussi à E mener la começa même vie de la a levar a polygamie. mesma vida da poligamia. Tu trouves ça c'est bien? E você acha isso bom? Toi, tu es grandi bien Você avec cresceu la bem polygamie? com a poligamia? Est-ce que tu connais l'affection des Será que papas você conhece aux a relação enfants? do pai com os filhos? Moi, j'étais au Congo un Eu fui no mois. Congo um mês. J'ai vu Sharon Eu m'appeler vi papa Sharon par me minute chamando 10 fois. papá. por Pai, tanto pai, tempo. pai, pai, papa, papa. Papá. Je pleurais. Je Eu dis, Seigneur, chorei. pardonne-moi. Eu disse, Senhor, me Je suis perdoe. allé là-bas. Eu J'ai fui vu lá, Ronald, eu un vi pépé, un Ronaldo, grand garçon. grande Mais il est tout le homem. temps avec moi comme Ele ça. estava comigo sempre. Attends, mais maintenant, pas fait Sabe, presque non qui était. a coluna
C'est un garçon qui É voit. homem. Il est là avec Ele ma estava frère aí com a Patrick est là. coluna, irmã Patrick está aí. J'ai vu le petit méchant, Eu vi le o petit frère de frère Meshach, Patrick. irmão do Un jeune, irmão Patrick. à mon émission, à son frère Patrick, il Pegou o est irmão papa Patrick Naël. com o pai dele. Et ça, c'est mon père. Il est Esse é avec meu Patrick. pai. J'ai dit, frère Patrick, Eu avec disse, ça, irmão moi. Patrick, chama esse filho na. Il doit grandir à côté de toi. Ele quer crescer contigo. Et toi maintenant, E você au agora. colis sans papa. Alors, comme il peut, pai. bota, bota, Agora, bota, quando bota, você bota. nascer, Toi, tu seras jugé você différemment. será julgado diferente. Parce que toi, tu connais les messages de Porque là. você conhece a mensagem Ton da père hora. ne connaissait pas les O seu pai não messages. conhecia a mensagem. Ta maman ne connaissait pas A les tua mãe não messages. conhecia a Mais mensagem. toi, tu connais les Mas messages. você conhece a Toi, tu mensagem. n'as pas d'esquisse. Você não tem desculpas. Tu n'as pas d'esquisse. Você não tem Tu vas desculpas. t'excuser où? Moi, je te prêche la vérité. Parce que le jour là, le Seigneur va te montrer si. Moi, je vais dire, Seigneur, regarde la vidéo. Je lui ai répété ce que Panama a prêché. Je n'ai pas détourné la parole. Mais toi, est-ce que tu penses à tes enfants là? Les enfants que tu as laissés là-bas. On lui dit, passe dans ça là-bas. Você sabe qual é a tristeza que eles têm? Toi, tu penses que continue là-bas. Você pensa que enviar dinheiro é acabou? Vous connaissez le prix de la Você fête. conhece o preço da afeição? Aleluia. Ça fait rien. Isso não faz mal. Un jour viendra. Dia virá. Le Dieu qui m'a envoyé en O Angola. Deus que me chamou em Vous Angola. allez passer au jugement. Vous allez répondre. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Vous allez répondre à cette église. Vous voulez quoi? Vocês querem o Que quê? je puisse détourner la parole? Que eu possa virar a palavra? Non. Não. Je dis la vérité. Eu digo a verdade. L'invitation est là dans O l'église. convite está na igreja. Pourquoi vous ne voulez pas être Por que convertis? vocês não querem ser Pourquoi vous ne voulez convertidos? pas la nouvelle Por que naissance? vocês não querem a nova Pourquoi vous amenez la même vie que Por vous que avez vocês menée levam a avant? mesma vida que vocês levavam antes? Oh, la Bible dit, Agora a Bíblia diz: venez. venham, Archange, venez. Arcanjo vem. Toi qui étais comme ça, Você que era rose, assim, vem, vous rosa. avez dit quand on Eras venez. muito nervosa, vem. Joie quand on Pega a tua raiva, deixa aqui. Ah, ozalaki kolinga Ah, peut-être estava kolia a biloko gostar alix. de comer comidas luxuosas, vem. Demandez la simplicité Pede à a Dieu. simplicidade a Deus. Vrai trésor intouchable, basimba kete. Mais il y a que les biloko on a tika Essas wawa. coisas deixa aqui. On les a bakamo bakoko na Essas biloko são as kosa yo. coisas- C'est esprit banga mutute. Biloko on les a mukie pa na ngai. Je vous dis la vérité. Moi je suis un serviteur de Dieu. Si tu me tu vas voir mon Dieu. Você vai ver com Je te Deus. dis la Te vérité. digo a verdade. Ça c'est blague avec le Você Seigneur. fica com o Senhor. Toi tu es qui balo Quem balo? consegue? Ce sont des démons. On nous a battu, on va tiens, il pas que chef coutumier. Et il va continuer. Ça dit, oui, il y a un endroit ça, oui. C'est un avenir pour le bâtir. Et ça va démon faire. Tu dois répandre le baptême. Sinon tu mourras. Tu seras jugé. Mais tu es qui? C'est quel esprit? Qual é o Espírito? Quel Branham que nous Que prêchons? Branham que nós pregamos? La grâce et l'humilité. A graça é o Le fruit de la grâce est O ici. fruto da graça está aqui. Ça est là. Está aqui. La foi, la vertu, la connaissance, A fé, a la virtude, tempérance, la patience, la piété, l'amour. Mais si tu n'as pas ces choses Se ici, você não tiver essas coisas, tu n'as pas reçu la grâce. você não recebe a graça. Tu n'as pas la grâce. Você não tem a graça. Si on te parle, tu changes Se l'attitude. fala, você muda de Église ici, le igreja bimba. acabou, foste. Allez, vas-y, on me saute, Agora ici, não tem 15. ficar até 15 horas. Bon, tu vas appeler souper. Também não Tu vai n'as ficar rien mais. là. Vai sempre em casa. Ça fait rien. Não faz mal. Ça, c'est blagué avec le Você Seigneur. brincar com o Senhor. Paul a dit cela. Paulo disse isso. Oya koya ko changer Aquele que critique. virei Ala que la mama bem. abençoado. Non, là, on changer critique. Eu não vou mudar a escritura. Vous avez vu la grâce? Vocês viram a graça? Nous avons reçu la grâce. Nós recebemos a graça. On a payé quoi? Nós pagamos o quê? On a payé quoi? Nós pagamos o Qu'est-ce que quê? nous on a payé? O que nós pagamos? Pour recevoir le Saint-Esprit Para dans cette receber o église. Espírito Santo nessa Recevoir les igreja. dons dans cette église. Receber o dom na igreja. Qu'est-ce qu'on a payé? O que nós pagamos? C'est Jésus qui a payé pour nous. É Jesus que pagou por nós. Nous, on n'a pas les prix à payer. Nós não temos preço a pagar. C'est la grâce de Dieu. É a graça de Maintenant, la Deus. grâce là est ici Mas au a lieu de graça la está chair. aqui no altar. Mais pourquoi vous ne voulez pas Mas por que changer? vocês não querem mudar? Cette église ici, on n'a même pas Essa 500 igreja personnes. não tem nem Vous 500 ne voulez pas pessoas. changer. Mas vocês não querem Vous êtes mudar. baptisés dans Vocês l'eau. são batizados na água. Vous ne voulez pas mener une vie de la Vocês não querem levar sanctification. uma vida da santificação. À quoi ça sert les baptêmes? Agora, o que serve o batismo? Vous vous moquez de Dieu qui m'a envoyé. Vocês se esquecem de Je Deus que vous me préviens enviou. comme Noé avait Eu vos previ prévenu. como Noé. Les délices viendront. O delírio virá. Et cette grâce ici, frère, on E a essa dit. graça aqui, irmão Branham, Et si là-bas. acaba. Et si là-bas. Acaba. Et comme la disgrâce. Fica Et tu vas acabada. regretter, tu E vas você vai pleurer. chorar. Quand le feu va Quando o descendre, fogo descerá, Vai pleurer. você vai chorar.
C'est le temps maintenant. É o tempo agora D'accepter la parole de de Dieu. aceitar a palavra de Deus, D'accepter de l'invitation de Dieu. aceitar o convite de Deus. Qu'est-ce que vous gagnez quand vous prenez l'alcool en cachette? Quand vous jouez au jeu Quando d'argent? você joga um jogo Quand de votre azar, mari a mettre à quando Paris pour você jouer, marido joga um jogo de azar, tu você ganha. gagnes quoi? E você ganha o quê? Quel est l'argent que vous Qual é gagnez là-bas? o dinheiro que você Au ganha contraire, lá? votre compte ça va Então malade. você está fazendo entrar doença na vossa casa. Je ne suis pas un faux pasteur. Eu não sou um falso pastor. Nous faisons quoi? Onde é que estamos? O que é que fizemos? Vous venez prêcher la position en Christ. A posição em Cristo. Prêcher le 25e mois Pregamos dia 1900. 25 do quinto mês. Paragraphe 44. Faut que l'on Parágrafo t'entende. 44, irmão, que não lê. Que Dieu vous E bénisse. Deus os abençoe. Écoutez la grâce. Escutem Frère a Branham parle graça. de Irmão la Branham grâce. fala da graça. Je lis les prophètes. Leia o profeta. Paragraphe 44. Parágrafo 44. Nous en avons parlé mercredi passé. Nós falamos na quarta-feira passada. Nous sommes représentés. Nós somos Nous sommes représentés Dieu. Nós representamos Deus. Quand il était là, Lá, Elohim, Elohim, et nous avons montré qu'ils existaient par ele lui-même. existe em Non, ele commencez par 39. mesmo. Não, começa no Je 39. voulais d'abord qu'on commence Eu là-bas. quero que você comece Nous lá. voulons parler d'abord du Vamos péché. falar do pecado. Et après, on va E terminer depois pour vamos chuter. terminar. Parlons d'abord du paragraphe Fala agora do parágrafo 39. Frère Branham 39. dit, Irmão Je Branham, lis les prophètes. leia o profeta. Comment Dieu pourrait-il juger de nouveau Como Deus deve ser julgado alors qu'il est allé au calvaire? agora que foi no Calvário? Il est monté à Golgotha. Ele subiu em Il Golgotha. a été bâti, Ele foi batido. meurtri. Il ne pouvait pas guérir. Ele não poderia ser curado. Il ne pouvait même pas prononcer un mot. Ele nem poderia falar uma Presque palavra. pourquoi ça? Por que C'est là isso? qu'on a fait. Para daí, irmão. Jésus Christ Jesus Cristo na croix, na cruz pas bêtis. e bateram. Après, attends, on Nem conseguiu falar nada. Zamba misali mutu. Deus te fez homem. Andimi mutu ana Deixar beta. aquela pessoa ser batida Pona yo. por ti. Poyo bima na blocage Para a você famille sair do bloqueio da tua Oye família. nyokola Que te vivo. maltratou toda a Malade vida. ona libumwe banda Aquela kosila. dor de barriga que não Jesus acabava. andimi, akufa Jesus pona aceitou yo. morrer por ti. Tu lui as payé combien? Você lhe pagou quanto? Papa, continue. Papa, continua. Branham va continuer. Dis ça maintenant, mon frère. Continue Fala mesmo, maintenant. irmão. Il portait le péché du monde. Ele Il portait les péchés du Ele monde. carregou o pecado do mundo. Non pas parce qu'il était un pécheur, Não porque era um Azalaki pecador. mutu ya masumu Ele te. não era um pecador. mais parce qu'il a été fait péché. Ami komisi Ele lisumu. fez pecado. Pour moi et pour Pona vous. ngai Branham. E Branham Et puis pona Le péché du monde, pona masumu ya mokili. para todo o à pecado. partir d'Adam jusqu'à sa venue, Banda na Adam. Não. Alléluia. Alléluia. Tinde nga yaki kozwa Até baptême conforme ya nini ya Deus tomar o Jean. batismo de João. reposait sur son épaule. Ezalaki na mapeka na ye, Esaïe 53. Écrivez cela, tout ça c'est dans la Bible. Está na Bíblia. Continuez frère. Ce n'est pas son fils que Dieu punissait. Não era seu C'est filho pas que Deus Jésus batia. que Dieu punissait. Il punissait le péché. Lisumu ne Yesu abandeke, Nzambe É o abandeke pecado condamné que yango. Deus condenava. Vous voyez comme c'était horrible. Omoni ndezaki Vocês passe. viram como é que era horrível. Il était en train de faire l'expiation. Abandaki Ele, kolokola ele masumu. começava a fazer tirar o pecado. Il était en train de pouvoir des moyens d'échapper. Abandaki koluka moye moko po ngana. Ele dava uma forma para nós sermos Pour eleitos. tout ce dont Dieu savait, Oyo nyonso Elohim ayebaki. Porque ele par sa sabia préscience, Mpona avant para makambo ezala antes avant essas mokili coisas esala acontecerem préscience. do mundo. qu'il allait venir. Akoya Ele virá. Nous allons en parler dans quelques minutes. tokolobela ngo. Vamos falar. Alléluia. Aleluia. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe, Maranata. Vous avez vu? Vocês viram? Avant yobotama wana. Antes de você ser nascido, Le Seigneur savait que o Senhor sabia que Yokoya, você virá. il avait tout prévenu. Ele já tinha tudo Et previsto. Dieu savait que E famille Deus ni sabia yokobotama. de que família você vai nascer. Difficulté ni A yokozwa. dificuldade que você vai levar. Bozokanga kuna. Então, me ouvir aí, Ayebaki. ele sabia. O nyonso lekisa la Isso vie. tudo que passaste na vida, Kolelaka lisusu te. não chore mais. Amen église. Amém, igreja. Oh, Oh, banyokolanga e epango maltrataram no balite. marido, Basalanga e boye. fizeram isso. Ça, c'est le passé. Isso é o passado. Dieu savait Deus qu'il sabia devait passer à la croix que deveria passar na cruz pour que tes larmes changent en para que as joie. tuas lágrimas mudem em alegria. Dieu savait cela. Deus sabia isso. Qu'il va envoyer un Que ele vai Malachi 4, enviar 5 à 6. Malaquias 3, 4 Il va a 6. répéter ces Ele vai messages. repetir essa mensagem. La parole de Dieu. A palavra de Deus. Alléluia. Aleluia. Já não te Irmã, já não, você
passou lá de Janon, aquele C'est forte, déjà passé. já passou. Maintenant, c'est un autre Agora Janon é outro qui est Janon, lavé par le que sang é de lavado pelo Jésus. sangue de Jesus Un Cristo. Janon qui ne pleurera Janon que não plus. chorará mais. Et d'ailleurs, Dieu nous a fait grâce dans cette E église. Deus nos fez graça Vous nessa allez la igreja. ganzalate. Amen. Passa fome, L'église amém? où tu allez la Ninguém ganzalate. passa fome aqui Je nessa ma main ici à la igreja. Eu chair. dou a minha mão aqui no altar. Attendez-nous au lieu. Mesmo como problema C'est l'alliance que je fais é a avec Dieu. aliança que fiz com Deus. C'est l'alliance. É a aliança. Parce que j'ai accepté le Porque eu aceitei o convite. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Nós já não somos o que éramos. Dieu a envoyé son fils unique. Deus enviou seu filho Pour único. toi, Rose. Por ti, Pour que Rosa. ta vie, ça change. Porque a tua vida À toi, muda. Godé. Pour que Tu toi, tu poder changes. para que tu mudes. Peu importe, famille où tu Não es. importa a Mais il y avait le família. sang de Jésus. Tem o sangue J'ai de quelque chose Jesus. ici sur le Eu tenho sang. uma coisa aqui sobre o Nous avons sangue. prêché O irmão Branham pegou aqui uma pregação. Je voulais parler de ça. Ele falou de sangue. La guérison de la fille de A cura Jairus. da filha de Jairo. Prêché en Pregada em 1955. 1955. Le 27 février 25 de fevereiro 1955. de 1965. Frère Gallo, venez lire ici. Irmão Delor vem ler isso. Commencez dans le paragraphe premier Começa no parágrafo jusqu'au primeiro. 7e. Prenez les até o brochures, ça est sétimo. là. Pega essa Venez brochura. prendre. Ah, je t'avais donné ça. Eu te dei isso. Ah, que Dieu te bénisse. Lisez-moi d'abord, c'est là. Lê isso. C'est un Joseph comprendre. Irmãos, está se entendendo? Vas-y, vas-y. Hey, Ozo, Tá Ateyoka. sabendo ouvir. Eu les vendredi. Hoje é sexta-feira. A ligne dimanche, tant que Eu vous quero domingo quando virar. voyez une attitude moussous. Vem contra a atitude. Pendant le paragraphe 2. Começa no parágrafo 2. Je lis le prophète. Lê o profeta. La résurrection de la fille de Jairus. A ressurreição da filha de Jairo. Prêché mardi 31 Samedi, juillet. non, oh, il y a samedi le 27 No sábado février. do 27 de fevereiro. Venez prendre. Vem pegar. Que Dieu bénisse. Deus C'est la abençoe. raison, prédicateur, É a soyez razão, prudents avec les pregador, dates. seja prudente com as datas. Paragraphe 2. Parágrafo Banana. 2. Começa aí. Je lis le prophète. Lê o Amém. profeta. Je pense Eu penso que sans effusion de sang, Sans maquiller à Jésus sem o Christ. sangue de Jesus il n'y a Cristo, pas de pardon de péché. Siko. agora, Yo limbisa samara. você quer ser perdoado da vida. Sans le sang de Jésus. Sem o sangue de Jesus, Bolimbisa masumo ezate. ao perdão dos nossos pecados, Continue, não frère. haverá continua, irmão. Et je ne saurais insister à cela-dessus. Interprétez. Et mon objectif cet O après-midi, objetivo nessa manhã, en parlant de l'agneau, de falar do cordeiro, Donc on a compris. c'était de montrer que l'agneau, era de mostrar que o cordeiro, dans l'ancienne loi na antiga lei de sacrifice, do sacrifício, je me disais que je ferais plutôt mieux de redresser cela un petit peu. de regressar, Ou plutôt non pas de redresser cela, ou de regressar nisso, mais d'adopter cela en mas de sorte que adotar vous isso em sorte que puissiez voir cela. vocês possam ver isso. Afin que peut-être Enfim, que cela ne soit pas mal compris. isso não seja mal compreendido. Continuez, Branham. Continue. Dans l'ancienne loi, Na antiga lei, Namba mibeko ya kala. lorsque l'agneau Soki ebwele. et l'holocauste était offert, Hein? l'agneau mourait. o cordeiro morria, Les substituts innocents os inocentes pour les pécheurs coupables. para os culpados pecadores. Bozoyoka. Não ouvir La vie qui sortait de la cellule de sang de l'agneau a vida que saía do cordeiro n'est pour les pécheurs ne pouvait pas revenir sur l'homme. não poderia vir no homem. Alors celui-ci sortait de là, Agora isso saiu daí, l'église, a igreja du laisser deixou avec le même désir de os péché mesmos desejos do pecado qu'il y avait que ele tinha, à y entrant. entrou, La seule chose qu'il recevait a única coisa que recebeu avec les mêmes désirs com os mesmos desejos de péché qu'il avait, do pecado que tinha. pardon, je répète, Perdão, vou repetir. c'était une réponse Era uma resposta d'une bonne conscience de uma Voilà. boa consciência, faisant qu'il savait qu'une faziam victime com que ele era innocente inocente était morte e era morto pour sa culpabilité, pela Voilà. sua culpa, pour ses péchés. pelo seu pecado. Mais la vie de l'agneau, Mas a vida do cordeiro sortie de la cellule de sang de l'agneau, saiu da Voilà. solidão da vida do ne cordeiro pouvait pas e não podia revenir dans l'être humain. vir na letra humana. Vous comprenez maintenant? Vocês compreendem agora? Amen. Continuez, frère. Tu es dans Continue, 7e. irmão, até no Tanga sétimo. Branham. Lê Trois. agora. 3. Mais lorsque le Christ est mort, Quando Tangu ele Yesu
Quando Jesus la morreu, vie qui était dans le cellules de sang de Christ est revenue. Jesus Cristo, Est revenu dans l'être humain sous la forme du baptême du Saint-Esprit. agora irmão. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Tango Yesu akufa. Quando Jesus morreu, Vio Yesu azaki na a vida que Jesus tinha ezongi na Maranatha voltou em tabernacle. Maranatha Tabernáculo Sous forme ya nini? como forma de quê? Ya molimo musantu. De Espírito Santo. Papa continue. Papa continua. Branham va continuer. Branham Wana continua. zana paragraphe. Aí estamos no parágrafo. Paragraphe 3. Toke na 4e. Vamos no quarto. Frère Branham me dit. Irmão Branham diz. Frère Branham me dit, Amen. un cancer. Cancer. Qu'est-ce que c'est? C'est la frère. Espera, irmão. Cancer. Câncer Ezani. é o quê? Diabète. Ezani. É o quê? Myom. Myoma é Ezani. o quê? Euti wapi. Saiu da onde? Eya ndengeni. Veio como? Kaka na Branham ndoko yeba. Mesmo do Branham, você vai sair. Kitsa mungu poto. Baixa a voz para nós te ouvir. Yoka. Un cancer. Te. Tchape na bafe. Não, mete Ça laisse frère que leur c'est l'onction. Seja à vontade. Un cancer. Câncer. Qu'est-ce que c'est? Ezanini. Un germe. Eza germe. É um germe. Epota mara makila. Algo que nasce com sangue. Qu'est-ce qu'une tumeur? Timer. Ezanini. O que é o tumor? Que não opera a questão Yoka da Branham. morte. Ouve, Et Branham. Wana nini frère? Você que Aneni. ano? Année. Que ano? 1955. Na 55 biso déjà na message to ebaki déjà ba démon wana. Nós já sabíamos esse demônio. Papa toke. Papa, vamos. Un germe. Um germe. Qu'est-ce qu'est la tuberculose? O que é Tuberculose tuberculose? ezanini. Un germe. Um germe. Toutes ces maladies sont des germes. Todas essas doenças são germes. Appelés cancer, Appelé cancer. tumeur, Tumeur. tuberculose. Tuberculose. Ce sont des termes médicaux. Médicaux. Maintenant nous les chrétiens on l'appelle comment frère? Des démons. Ah, tangana nous mosakolia bibili O papa. profeta disse o quê? Ce qu'ils sont, O que eles ce sont des démons. são demônios. Stop. Para. Alléluia. Tumeur. Oh Tumor bien. ou mioma, Médicalement, medicalmente, ezana ba kombo nango. tem os seus nomes. Mais toi, Mas tu es você sauvé par le é sang de salvado pelo Jésus-Christ. sangue de Jesus Cristo. Yo pe ozana ndenge Você yo também tem kobenga yango. como chamar. Toi tu vas appeler Você cela vai les. chamar isso. Maintenant toi, Agora você, arrête la frère Guélo, para aí, irmão Guilherme, qui a reçu cette que invitation. recebeu esse convite. Pourquoi tu ne veux pas recevoir le Por que, Saint-Esprit? que você não quer receber o Espírito Nous Santo? sommes en démon, E nous que tá sommes aquele dans demônio está aí, está voltando. Allez, Bunganga Agora, komi kobi agora o musambo. doutor está tirando dinheiro. Na simana yo ya zo Através somba de ti ele mituka. está comprando carro. Yo komi nde sika ya Você que está buka ficar kango. onde ele vai tirar Bongo dinheiro. kosomela biso ata Aquele dinheiro biloko que na você pode église. comprar coisa aqui na igreja. Nde ozokende Ele kobebisa na está hôpital. estragar no hospital. Oh, venez ici, nous on va l'appeler les démons. Vamos expulsar Il dit à mon nom, vous allez chasser les démons. Yo zolenge nango po. Agora você está temendo isso. J'ai écouté maman Eu Rosalie. escutei mamãe Rosa disse. Nake kuna, Eu fui lá, basengi me ngai. pediram So combien ao hôpital? quanto no hospital. Navandi kale. Sente e disse, ah Nana zo Deus, eu voyager. estou a viajar. Parce que maman boko zo ata Será que fuate. essa mamãe não pode ter feito? Aya wa penza zo Vem eloko na. aqui pegar coisa dela. Tozana frère Patrick na Vamos lufu. comprar para dentro no lufo. Nake ko Fui kosomba soni na bosani. comprar algo Je crois esqueci, quelque chose comme ça. algo assim, comprar para a mamãe nesse na Frère praça. Patrick na Não, pasteur Patrick e nani. pastor, Frère Trésor. pastor, e alongwa l'église tesouro. na bango Sai kaka dessa boye igreja só nayebi assim. ke ezaka baatake nde Eu sei biso que só toataka são basala ataques, nzambe nós sous l'option atacamos os bato l'église baministre na ale igreja, os neti frère ministros. trésor alingi kaka Quando alongwa ye mpe alongwa ele ebongo saiu, akomi homme d'affaires e como ele apelka negócio, te $100 eza boye $100 está aí, tokei Fomos. kosombelo compraram. amen église Amém, igreja? ngala frère Patrick É o irmão Paulo. bandeko Irmãos, ange akiteli nga anjo desceu, ping akai nga pum, pegou. sambelela moto sambelela moto Olha naquela oke sala. mama nazobela Aquela mamãe mama estava nazwa doente. message Aquela mamãe da mensagem. Não sabia. ape biso bakite Nos deu cadeira. yo oza batémoignage Você ebele tem muito ozomona testemunho, está escondendo. Nos deu cadeira, tovandi sentamos. te tovanda ete Não nos pressé sentamos, estávamos tozo a voyager estamos a déjà viajar, tokatisa estamos a atravessar. frère trésor wana Irmã tesoura aí. nakie pa mama moko Fui boye numa quelque part wana mamãe, em qualquer kosombela lugar, olekenda comprar osoba algo. ange abisambela Anjo disse, olha para essa avant mamãe. nasambela mama Antes de mama orar, nafungoli aquela mãe boutique abriu na ye a sua loja. oyo montre na ngai
Tanto meu Azul montre o relógio. acabei. Pegou esse relógio e me ofereceu. Sana loba que nós Sem eu pasteur. falar que sou pastor, Sans koye bakutu que sem son de saber bulata que, que après Patrick. conforme nós vestimos, Koye bakutu que nem bebe vai zek saber na que sou sac. pastor. Au A moins Bíblia on a não sur vai le commerce. Só vai ver comerciante. La maman là il A mamãe l'inspiration. tem inspiração. Je donne cet homme, c'est tout. Eu vou dar. Possible. Entendeu? Ah, Maman na opambolo. mamãe toca abençoar. Donc maman dit amen. Aceitou, disse Ah, amém. sim. Acabou. Comment c'est ngoyoli? Mamãe pede o que queres. C'est Dieu qui m'a dit, Porque qui m'a Deus donné que cette montre. que Je me dois deu esse prier. relógio, eu vou orar. J'ai prié, je prie. Eu orei. Amen, amen. Amém, amém. Saiu. Nene kene nzama que no bonde la maman la pesa ko Deus me baki. disse, ora aquela mamãe que Naquele na mamãe. cadeira, fui naquela mamãe. Papa anja Irmã, za. irmã Patrick, Nazui, peguei, nazui Bible là. peguei minha Bíblia, Na sambele ni maman. orei pela mamãe. Et puis, Disse, je não sei crois, se, o que sur ela santé. disse sobre saúde, J'ai chassé les démons. expulsei o demônio. Frère Trésor Irmão Azarona, Trésor tá je sais aí. qu'il me suit d'ailleurs. Ça va Eu pas sei que ele me problème. seguia, Deus abençoe. Il faut pas opérer moi signer ma signer Tem que 300 operar a mulher 300 dollars. dele, pediram $300. 300 ou 600 dollars. 300 ou 600 Pas opérer lobby. para ele operar amanhã. Frère Patrick Assili qui n'a Irmão pas Patrick moto. ficou zangado assim. Disse, oh, Frère Trésor. irmão Anjo Trésor, Azawa. Anjo tá aqui. Wana ser na ndako. Aí irmã em Como é que na ndako casa, ne tá porque não vendo chegamos sauter na na casa ndako? dele, porque ele não Je levou sais em pas casa. pourquoi. Não sei porquê. Frère Patrick Irmão Siko, Patrick, oui, ça un peu trop vocês physique. já sabem como é que ele é Des físico. fois, Às vezes, Frère Trésor. irmão Trésor, Yo me moula ange wa você não tá vendo o anjo aqui? J'ai prié pour cette maman. Eu orei pela aquela Maman mamãe. na koti na boutique. Aquela mamãe que na Apisi li boutique puta mona ele na pegou um cabelo pano mamãe. que eu ofereci na mamãe nisso. Isi na puta. Me deu Si ya. pano. Me deu. Abi pasteur. Me disse, pastor, Oyebi ndenge nini ke nazobela. como é que sabes que estou doente? Ngala yebi. Eu Nzambe na uti ko sei que me falou. nazotambola na Mas Frère estou a Trésor. andar com o irmão Trésor. Il ne comprend pas Ele não que entendia. maladie au baroque que opéré aquela moi doença c'est que ça estava nini. operando a mulher dele. Vous savez pourquoi? Vocês sabem por quê? Manque de la révélation. Falta da revelação. C'est ce que Branham me É dit. isso que Branham diz. Sans la révélation, Sem a revelação, okotika la kobenga cancer vai des ficar, mots. não vai ficar Avant chamando benga câncer diabète de des mots, Antes de chamar avant demônio, benga liwa des mots antes de et chamar pour morte attaquer demônio yo, veio te tu atacar, dois être révélé. você deve ser revelado. Donc il na seona Se você descer, la prédication na là, pregação, on a parlé de ça. irmão Branham fala disso. Vous devez avoir la révélation Vocês dans cette devem église. ver a revelação. Et la E a révélation, revelação c'est le baptême du é o batismo do Saint-Esprit. Espírito Santo. Maintenant, avant d'avoir le baptême Agora, du antes de ter o Saint-Esprit, batismo do Espírito tu dois Santo, passer par la você tem que repentance passar pelo sincère. arrependimento sincero. Alléluia. Alléluia. Sans cela, Sem isso, tu vas vivre dans le você vai péché. viver no Dieu pecado. n'a pas créé le péché. Deus não criou o pecado. Alléluia. Aleluia. Paragraphe 59, frère Parágrafo Gabriel. 59, irmão Dans la Telmo. prédication, la Na position en pregação, a Christ. Je commence posição à em Cristo. terminer. Começa a terminar. Venez un peu, s'il te plaît. Vem, por favor. Venez lire. Vem ler. Que Dieu bénisse. Que Deus abençoe. Qui s'est passé, on a opéré sa femme. Papa, lis Lembra d'abord essa Branham. mulher. Lembra Branham aqui? Nous sommes dans le message. Porque nós estamos na Tout ce que mensagem. nous prêchons, nous Tudo devons que nós prendre ça chez pregamos, nós Branham. devemos Même dizer le para- Saint-Esprit nous Même donne o tout ce que Espírito Branham Santo a nos prêché. dá tudo Zongo que boy nós bongo, precisamos. kende na Se bima. Deus vai, Mampe zongo, papa na bima, opesa. Ngana kozwa ya Branham. Bakanja kutu bakanja komise. Zongo Branham talamsa bibebe ngala koye. Alléluia. C'est blagué avec le Seigneur. Papa kanga Branham. Paragraphe banda on a frère. Lê aí. 52. La 52. position à Christ. Posição em Cristo. Je lis les prophètes. Amen. Frère Branham a dit, Amen. Diz et le péché, que o pecado, comme je le disais l'autre soir, como disse naquela Les outra sous, noite, pas des mots. pecado le é- péché n'est pas une création. o pecado não é Les uma sous criação. mutambe mutasala ya ngote. É o pecado que Deus criou. Rien n'a été créé. Nada foi Les sous criado. mumoko te nzamba sali. O pecado A Deus créé. criou. Si ce n'est la perfection, C'est la perfection. Nzamba É sali a babilo kwa perfeição. malamu. Deus fez coisas boas. toutes les choses que Dieu a créées étaient bonnes. Nyonso oyo nzamba sali eza malamu. Tudo que Deus fez é bom. Continue papa. Continue. Le péché n'est pas une création. Le péché n'est pas une création. Qu'est-ce que le péché? O que é o pecado? L'incrédulité. É a realidade. Dieu n'a pas créé l'incrédulité. Dieu a dit dans Genèse que la lumière soit. La lumière fut. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est Dieu. Tout ce que Dieu a prononcé est ça la main. Foi feito. Attendez frère. Un homme me dit l'autre O fois. homem disse uma vez, Oh, Nzamba sala oh Deus fez maladité. a Oh, doença. Nana sala Agora quem fez o mosquito? Deus. Oh, pourquoi mon gars soit Oh, comme por que que o mosquito Je lui dis ça, c'est Eu la disse, perversion. é a perfeição. À éviter. Ele Ma não technique, c'est sabe. vrai. As Je lui pessoas dis, não.
Tu sais qu'au commencement, Lyon, au continent, pas pour que Lyon vous voyez. Amen. Vous savez cela? Dans Genèse chapitre 1er, c'était comme ça, non? Et même dans Genèse combien? Combien par frère? C'est par là le péché est entré. Mais au commencement, au lieu qu'on voit dans la Lyon. Et c'est la raison que Branham dit avant qu'il termine. C'est lui qui a le Saint-Esprit, a le pouvoir pour gagner la Lyon. Vous comprenez là où je suis? Parce que comme Madame Alobi a zongi na forme originale. Oh, Nzamba Salamutu. Nzamba pesi autorité oh ya kangi na selikolo. Oh ya fungoli na selikolo. Et fungoli au na kabiso to koma bazambi. Soko zi position na ilo bazambi. Você pode dizer em nome de Jesus. Você demande de câncer tu es devenu Dieu. Você se tornou Deus. Dieu sort en toi à travers cette colonne de feu dans toi et yo pour Você também se tornou Deus. Papa, continue sur le péché. Sobre o pecado. Frère Branham a dit. Amen. Ils disent. Ele disse. Eh bien. Voilà une création même du péché. Uma criação do pecado. Vous avez déjà entendu ça? Você já viram? Já ouviram isso? Mais c'est une erreur. Une erreur. Le péché. Point. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu ne pouvait pas créer le péché. Parce qu'il est saint. Il est saint. Il n'y a rien à lui qui puisse créer ça. Le péché est une perversion. Non pas une création. J'arrête là-bas. Dieu a créé le mariage. Le diable a pris le mariage en commission de divorce. Dieu a créé la guérison. Le diable a créé la maladie. Il n'a pas créé, a perfectionné, a perverti cela. Dieu n'a pas créé la souffrance. C'est la raison si tu es en train de souffrir. Je chasse ces démons au nom de Jésus. Dieu n'a pas créé cela. Tu peux Amen. Et toutes ces choses ici, avant que tu puisses comprendre d'abord, la première des choses au corps c'est d'abord la repentance. Si ta repentance est sincère, même si Malomio Kobo t'a dit, ce n'est pas ton problème. D'abord la repentance avant. Rassure-toi que tu as pris la décision. Rassure-toi que tu es révélé. Rassure-toi que tu as dit, moi, je ne retournerai plus dans le monde. Rassure-toi que tu aimes bien ton Dieu d'abord. Tu soutiens cette église. D'abord, je ne parle pas de soutenir matériel. Non, je parle de soutenance spirituelle. C'est-à-dire la vie que tu amènes. La vie que tu amènes. Parce que Dieu est toi. Vous ne voulez pas prendre la décision. Vous n'avez prêché les temps de la décision. Je vous ai prêché cela. Sans la décision, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Ici dans la prédication, on va prêcher ici les images de Christ. Prêcher le 25 mai cette année. Paragraphe 15 à 6. À 16. Madame dit qu'est-ce qu'un chrétien? Vous ici, vous pensez que vous êtes des chrétiens parce que vous priez ici. C'est faux. Ce n'est pas ça. Madame dit ainsi bien. Je répète pour que vous écriviez. Prédication les images de Christ. Richard Jeffersonville. Le 25 mai 1959. Paragraphe 15. Frère Branham dit ainsi bien. Des fois, on entend dire oh, qu'est-ce qu'un chrétien. Certaines limites, c'est là au fait de se joindre à l'église. Amen. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes ici. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous croyez que Branham c'est un prophète. C'est faux. Amen. Être chrétien, ce n'est pas ça. Être chrétien, c'est qui? Quelqu'un dit que être chrétien, pour l'être chapelé, comme nous les pasteurs, nous avons dit, nous sommes oui, pasteur. Ce n'est pas ce que Dieu voit. Être une sœur de message. Et ça va ainsi, nous, qui modèle.
Qui est O que une é sœur du message? uma irmã da mensagem? Qui est? O que é? On a mal répondu. Irmão Branham respondeu. Seigneur, bénisse. Que o Senhor abençoe. On va nous dire dans le Irmão paragraphe Branham 16. diz no parágrafo 16. Et puis, d'autres diront encore que Outros si dirão vous que mettez une se image de vocês Christ colocarem uma dans imagem votre de Cristo voiture nos vossos carros ou sur ou votre mur, nas vossas paredes, c'est là le signe que é vous o êtes des sinal que vocês chrétiens. são cristãos. Eh bien, E bem, ces choses sont très bien. essas Ce coisas são que muito vous bem. portez là où O c'est que bien. você leva aí é Vraiment, muito vraiment, bom. comme tu Irmão mets le Branham, signe dans ta conforme voiture, meteste c'est o bien. sinal no teu carro é bom. Irmão Branham. Mais je ne crois pas Mas não creio que le fait de mettre que fazer une isso, image meter uma fait imagem, de vous un chrétien. faz de vós um Moi, cristão. je ne crois pas. Eu não Branham creio. aussi ne croit pas. Branham não Je creio. crois que Eu creio c'est que le fait d'être une é o image efeito de uma imagem de qui Cristo fait de vous un faz de chrétien. vocês um cristão. Irmão Paulo, está a me ouvir? L'image de Christ. A imagem de Cristo. Essas são pessoas de Branham. La vie que tu mènes A vida que você leva devant les voisins, diante dos la vizinhos, vie que vous menez, a vida que vocês levam à l'école, vous, na les escola, élèves, vocês alunos, votre manière de a parler vossa maneira de falar avec le voisin, com os vizinhos, c'est ça être é chrétien. isso um cristão. Ici dans les quartiers, Aqui no bairro, dans votre famille, nas vossas dans famílias, votre belle famille. nas vossas belas Parce que toi famílias. tu es respecté dans Será votre que belle você é famille. respeitado na vossa bela Depuis família? moi, Ebado, Bengi, Desde que o mês ma famille, começou, já ma ninguém na tua famille, família, na família da tua mulher, Oyebi Bangwata, lhes conheces, tu n'as pas honte. você não tem medo. Jour, quoi, les camelots, Agora comment no dia bien. da problema que vai chegar, Elle m'a dit d'amour. aí manda o dinheiro. Moi, je ne crois pas à ça. Eu não creio nisso. On n'a pas dit cela. Branham On a não dit diz isso. Irmão, être chrétien, ser cristão c'est avoir l'image de Christ. é ver a imagem de Cristo. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas Não ce é que nous faisons au o que nós dehors, fazemos aí, c'est ce qui se é o passe que au-dedans de se nous. passa dentro de nós. Pasteur Steve est pasteur, pas à l'extérieur. D'abord, vous n'êtes pas pasteur à l'extérieur. Vous tous ici, vous n'êtes pas des chrétiens à Vocês não são l'extérieur. cristãos no Vous devez exterior. être des Você chrétiens deve à ser l'intérieur cristão de no vous. interior. Même dans ta chambre, Mesmo même no à la teu quarto, douche. mesmo no quarto Hein, vous banho. les jeunes, Vocês jovens, vous êtes là. vocês estão aí. Dieu me dit, je ne Deus sais me pas si disse. vous avez changé. Não sei se vocês mudaram. Vous vous martyrdez Vocês se masturbam dans vos douches. nos vossos quartos Il de n'y a banho. personne qui vous voit. Tem pessoas que Mais il y a un Dieu qui te Mas voit. Deus- Il te contrôle. Ele te controla. Attention, il te Atenção, contrôle. ele te C'est un controla. grand démon. É um grande Et demônio. ces démons-là, E esse ne demônio blaguez pas avec ces não brinca démons-là. com esse demônio. Alandaka mututina Sei que a pessoa mariage. tem um casamento. J'ai une sœur là du Eu message. tenho uma il y a irmã pas da longtemps. mensagem aqui há muito Elle tempo. avait témoigné. non. Ela testemunha, Je não. faisais Eu cela. fazia Je isso. suis marié, mais je ne Estou ressens pas mon casado, mari. mas não sinto meu marido. Jusqu'à ce qu'elle se Até repentit. ela se arrependeu. Elle a dit la vérité à Ela son disse a mari. verdade do seu Et marido. Dieu les a donné E les Deus lhe enfants. deu os filhos. Ne blaguez pas avec ces Não démons-là. brinquem com esse Les démons de demônio. la O masturbation. demônio da C'est un masturbação grand démon. é um grande Parce que Dieu est demônio. contre nature. Porque é contra a natureza. Le démon de l'avortement. O demônio C'est do un aborto grand démon. é um grande Que demônio. personne te E trompe. ninguém te Tu es engana. dans le message. Você está na Si Dieu mensagem. te donne l'enfant, Se Deus te gardez dá cet enfant-là. guarde esse filho. Même si tu n'as pas l'argent. Mesmo se você não C'est tiver Dieu là dinheiro, qui t'a donné é cet Deus enfant. que te deu esse Il va les filho. garder. Ele vai Vous, lhe guardar. vous, les Vocês, jeunes, vocês, je vous as conseille, meninas, eu vos comme un aconselho. pasteur. Eu, como um Peu pastor, importe combien je te prends. não Rose. importa quanto Si te tu as prendo, Rosa. tombé, Se je você ne veux pas que cair, tu tombes. eu não quero que você Si caia. tu es tombé avec un homme, Mas se você cair com um homem, n'inventez pas. não J'aimerais te voir aborta. avec cette Prefiro grossesse. te ver com que de essa te voir gravidez mort. do que te ver morta. J'aimerais cela. Eu Mais j'ai encore preferirei personne. isso. E não Je vos sais que le ninguém. Seigneur vous protège. Eu sei que o Senhor vos Je protege. vous dis la vérité. Eu vos digo a verdade. N'osez pas faire cela. Não faça Ça va isso. vous coûter cher. Vai vos custar caro. Après 5 ans, quand vous Depois serez de avec 5 anos, quando l'alliance, vocês ça tiverem va vous coûter aliança, cher. vai vos custar caro. Ne le faites pas. Não façam. Si tu as déjà fait Se cela, você já fez Dieu isso, t'a pardonné. Deus te Amen. perdoou. Amém. Mais maintenant, tu connais le Mas agora message. você não sabe N'osez pas le faire. Não Il y a des vai gens fazer. jusqu'aujourd'hui qui Tem vont pessoas s'aider. até hoje Pendant 10 ans, pour há avoir 10 papa. anos, porque abortou. Dieu le punit. Deus lhe puniu. Parce qu'il ne veut pas être chrétien. Ele não queria ser um cristão. Vous savez, il y a même un pasteur là qui est en Você sabem prison. que tem mesmo um aujourd'hui. pastor que J'ai está na oublié son prisão, nom, du esse é o nome message. dele da Il y a mensagem. un chantre pasteur. Ele é cantor, Alors, il faut qu'avant d'avoir tapé pega ici. filho dos outros, Alors, même si moi, chaga, l'amour, chaga la filho famille, do outro da ma família. famille m'a mis message par Aquela le família milieu. vai ser mensagem de seguir na À la visão. Dieu, même qui est Agora pas comme la pegou robe, morto, là. foi deixar na Zamba zanga abatemote mwana moto azoleka na kati ya la moni. Pastor Mon Dieu bébé. passar, outra Pasteur matar. Alekina tellement. Pastor passou na Je ne televisão sais para pas lhe son nom. filmar. Não sei o seu nome. Ne blaguez pas avec Dieu. Não brinquem com Comme on Deus. dit, si vous devez être chrétien à Se você l'intérieur, quer ser cristão no interior, à l'intérieur de no vous, interior. si tu connais déjà ces Se você messages, já conhece essa mensagem, cherchez la nouvelle naissance. procura um novo Frère nascimento. Branham me dit, Irmão Branham diz, nos vies
nossas vidas devrait alors refléter devem l'image de refletir a Christ. imagem de Cristo. Pas en nous joignant dans une église Não na igreja. ou en portant les signes Ou de de levar o crucifix sinal da ou dans nos crucificação. émotions. Ou nas nossas Mais emoções. cela devrait être Mas dans la isso deve présence ser na vivante de presença Dieu, vivente de Deus. vivant se reflétant à travers sa vie, através da sua vida. la vie de Jésus A dans vida de vous, Jesus em vocês, la vie de Jésus, a vida de sans la Jesus, repentance. sem arrependimento, Tu ne feras rien. tu não farás nada. Amen, là, tu m'écoutes. Amém da tua La esposa, vie là que vous a avez, vida que vocês la têm, vie chrétienne que a tu vida as, cristã que você sans tem, l'image de Jésus, sem a imagem de Jesus, tu ne feras rien. tu Ma não fille. farás nada, meu Tu filho. peux entrer en onction Você ici. pode entrar em unção C'est aqui, bien. é bom, C'est très bien. Madame é Alice. muito bom, irmão, para mim, é Mais muito tu dois bom. amener ça dans Mas você tem que levar Na isso casa, dentro da coração. Vous ne voulez pas le Saint-Esprit. Vocês não querem o Espírito Santo. Vous avez fabriqué votre propre Vocês Saint-Esprit. fabricaram o vosso próprio Espírito Santo. Alléluia. Aleluia. Vous savez que les gens ils blaguent avec Dieu. Vocês sabem que as pessoas Je brigam suis com dans la Deus. position. Estão na en posição Christ. em Cristo. Pour terminer. Para terminar, Paragraphe 76. parágrafo 76. Regardez. Irmã Calor, vem. Je vais vraiment terminer. Porque eu ici. quero mesmo terminar aqui. Dieu m'avait dit 17 heures. 2017, 17 horas. Vous qui pensez que Vocês que pensam que vous avez la nouvelle naissance. vocês têm um novo Non, nascimento. vous n'avez pas la nouvelle Não, naissance. vocês não têm um novo Il y a beaucoup de nascimento. choses que vous faites Tem là. muitas coisas que vocês En fazem aí. secret, Dieu vous connaît cela. Em segredo, Deus Commencez conhece. dans les 76. Comece Frère com Branham me 76. dit, Irmão Branham diz. Je lis les prophètes. É o profeta. Frère Branham dit, Amen. savez-vous, Savez-vous, Vocês, mesdames, mesdames, madame, que c'est mal de porter des pantalons? vous savez que c'est mal de porter les pantalons. vocês sabem que não Attendez, meter a calça. Espera. ce n'est pas Branham qui a commencé ça. Nem a Branham começou isso. Ça commence depuis Genèse. Isso começa desde Gênesis. Je vous ai donné Genèse 24. Eu vos dei Gênesis 24. Vous savez pourquoi Vocês sabem por quê? Abraham Abraão, avait envoyé Eliezer antes de d'aller chercher vir Rebecca. de procurar Parce Rebeca, qu'il a dit, la Bible dit porque quoi? ele sabia que a Place à Bíblia Bandel diz Kofanda. onde ela vivia, Ma fille n'a pas la tamabe. as Parce qu'il três n'a tinham pas comportement mal. mabe. Tinham mau C'est la raison comportamento. que biso É a na razão que message. nós na Tomara mensagem na kabiso na só biso. fazemos entre nós. Porter les pantalons. Metem calças, Mettez les maquillages. metem maquiagem, Comme les païens. como pagãos. Et vous venez à E l'église. vocês vêm na igreja. Jour à fête au latin. No dia da festa, veste de outra Jour à l'église au forma. latin. No dia da igreja, veste de outra forma. Utakubalote. Ninguém vai te casar. Alors, lingo là, la Agora partie vem sexy, dormir, hein. é Tu sexy. t'habilles là-bas Você comme veste des aí danseuses. como Parce que tu as mis ça dans la dançarinas, novelle. porque viste isso na novela. Tu passes 5 heures du temps dans la Você novelle. passa 5 horas de tempo na 10 novela. minutes na prière. 10 10 minutos minutes na pour te oração. mêler, 10 10 minutes au minutos lac. até muito, 2 minutos. Alors, ele A katia casa portas. Ils ont dérangé. Está te incomodar. Ça fait. Não Papa faz mal. continue. Savez-vous? Continua, vocês sabem. Savez-vous Savez-vous? que c'est mal de couper vos chevelures? Et ça m'appelle coquin ta É fille. cortar, é mal cortar o Mais cabelo. que dit Paul? Et ça O l'a que dit. diz Dans Corinthiens combien? Coríntios? 1 Corinthiens combien? 1 Coríntios quanto? Comment ma casa avait Lá outra vez 11 combien? 11 quanto? Amen. Que Dieu te Amém. Que bénisse. Deus te papa. abençoe, irmão Patrick. Alléluia. Aleluia. Et vous vous coupez les cheveux. E vocês cortam o cabelo. Oh, frère Branham m'a dit, O irmão quelque Branham part, me diz, vous coupez les outra cheveux. parte, Il a eu dit vou quoi cortar. là-bas? Ele disse Sauf que qu'ils ont ma belle. se o cabelo está mal, Venez informer votre pasteur. vai informar o vosso pastor. Toi, tu coupes les cheveux. Você corta o cabelo. Tu dis que tu es dans le message. Você diz que está na Quel mensagem. message? Qual mensagem? Continue, frère. Continua, irmão. Savez-vous, Savez-vous, Sabem vocês, messieurs, messieurs, vous, senhores, vocês, que vous agissez mal osons agir ma paix. en continuant à fumer a Comme la continuar cigarette, il y a a beaucoup fumar de malin. cigarro et à vous desconhecido. conduire comme vous le faites. Boza kontambola mabe. Agora, J'écoute le message de vocês Branham. escutam a mensagem de Branham? Frère, bozo le message de Vocês estão a Branham. ouvir a mensagem de Vous Branham? savez que c'est mauvais. Vocês sabem que é mau. Continuez, frère. Continue. Savez-vous que vous agissez mal Vocês sabem Bozo que agem agir ma mal. paix. Wapi, papa. en n'étant pas le mari dans votre foyer? Ah, j'arrive là-bas. Eu cheguei aí. Amen. Il y a beaucoup de frères là-bas. Tem Dans muitos Boza irmãos Bibalité. na casa, na sua casa não Oh, são comment ça? Ah, maintenant, on a foutu la date. Amanhã tu vai à casa. Non, Branham n'a pas dit Não, ça. Branham diz isso. Pour être un mari dans la Para ser um maison, marido em tu dois casa, marier ta femme. você tem que casar sua Wana mulher. Bofandi. Aí sentaram. Wana Bofandi. Aí vivem. Frère Branham dit, vous Mas Branham agissez diz mal. que vocês agem mal. Parce que vous ne priez même pas pour Porque vos vocês femmes. nem oram pela Que vossa Dieu vous donne mulher. l'argent. Que Deus vos dê o dinheiro. Et vous dites que vous êtes E dans le vocês message de dizem que estão Branham. na Mais quel mensagem de message de Branham. Branham? Que mensagem de Branham? Vous agissez mal, Vocês frère. agem mal, irmãos.
S'agissez mal. Vocês agem mal. Vous ne considérez pas nos sœurs. Vocês não consideram as nossas irmãs. Je vous ai dit même ici. Eu vos disse mesmo. Aucune famille parmi nous soit. Que nenhuma família Lettre va aussi ma 100 000. vão aceitar letra de 100 mil nua. 50 000 par jour. 50 mil vão Le receber. papa va passer lettre faut que Congo. Aquele que letra Ata vai 60 ata 50. mesmo 60, 50 Toi vão tu ne fais aceitar. pas. Femme, Você il faut não là vai, que tu irmã, sois você fait não dorme, parler. só falar. Que le Seigneur bénisse. Senhor abençoe. Alléluia. Aleluia. Tu ne fais pas pourquoi. Você não faz por quê? Ne faites pas pourquoi. Você não faz por quê? Vous attendez quoi? Vocês esperam o quê? Que moi na kufa. Que o filho Pour morra. bien un faux Vai pasteur. chamar falso pastor. Alléluia. Aleluia. Bonjour c'est la nuit. Estão à espera de quê? Que moi na bella kota Que coma. a filha fica doente. Allez, quand on est là na ngomba. Para ir dormir Ah, no OK là yo. Ah, vai dormir. Parce que je te parle. Amém. Moi on a remis ça. Aquele dia que vai chegar no hospital. Mais c'est le temps maintenant É o d'arranger ta tempo de vie. arranjar a tua Vous vida. savez que c'est mauvais. Vocês sabem que é mau. C'est mauvais É mau. de ne pas être marié dans votre maison. Frère Branham me dit, et ça m'a fait, É mau. on a la mobilité dans Ser la. um Comment? homem em casa como? Vous voulez quelle église? Vocês querem que igreja? Hein? Vous voulez quoi? Vocês querem o quê? Que tous à l'église, ils Vocês sont já allés. Allez, tout le monde va Agora estamos vivendo la na fornicação. Tout le monde va la kindumba. Estamos vivendo na prostituição. Bana bisoba sana bana Nossos namorado. filhos têm namorados. Bolingina zane. Vocês querem que sejamos Nós ala faux pasteur. que seja falso pastor? Bolingina zane. Vocês querem que seja Vai sentir Miriam. para engravidar Vai a ver essa filha, voz, vai para ver essa estragarem voz. rosa, para estragar Mas essas bano filhas. não deve Essas exemplar. filhas que vocês são Não exemplares. deve pagar. Vocês que são Bano os deve pais. sim babona. Vocês vão lhe pegar no casamento. Ninguém na Ou ndaba. você me expulsou de casa. Nage luka moi si Vou musu. procurar outra mulher. Loka Branham. Je vais revenir tout de suite. Je vais revenir tout de suite. Vou voltar. Savez-vous que vous, Sabem que vocês comment vous pouvez vous occuper de la maison de são seu servo. Légalisme. Legaliza. Tu peux avoir des problèmes. Você pode ter problemas. Attaque la famille. Ataque da Comment le monsieur était? Não Comment le casa monsieur aquela était? Comment le mulher, monsieur não casa aquela était? mulher, Comment le maman lui não était? casa aquele homem. Toi, tu vas écouter la famille. Você vai escutar a família Tu vas écouter Dieu. ou vai escutar Deus? Amen. Amém. Tu vas écouter les Você vai docteurs. escutar o Ou tu vas doutor écouter ou Jésus. você vai escutar Jesus? C'est la raison que nous É a avons razão beaucoup que de maladies nós dans nos temos muitas familles. doenças na nossa Parce qu'il y família. a eu des prédicateurs dans le Porque tem message. pregadores na mensagem. Bah, point où on va s'y Os barrer. pontos que não Pour l'église, bah, tu vas porque beaucoup. a igreja vão fugir. Maintenant, on a vu que beaucoup qui m'a Eu dit. sei que vocês não Au vão fugir. contraire, écoute, on est Ao beaucoup de contrário, des mots vocês vão fornication. expulsar o demônio da fornicação. Cette année, pas l'année prochaine, cette Não année, esse ano, ao próximo nous devons ano. nous positionner. Nós devemos se Continue, posicionar. frère. Continua, irmão. Savez-vous, sœur, Savez-vous, sœur, Sabem vocês, que irmãos, votre mari votre que mari, vosso marido est non seulement votre mari, ce n'est pas seulement votre não mari, é somente mais vosso il est marido, aussi votre chef. point. ponto. Branham, bandez la parole. Brother, Savez-vous, Savez-vous, sœur, alléluia, sabem que vocês, irmãos, votre mari votre, moi ça fait vosso comme Zoga. marido, irmã, mulher do est irmão, non seulement Azaka Kate, somente votre mari, Kate vosso Bobani. marido, mais il est aussi votre chef. Azaka chef. Mas Mais ele là, é non, vosso chefe. mais là, ma interprète. Mais là, ma. Acclamez Jésus. À la colère, j'aurais écouté un témoignage. dia escutei um testemunho, Moi, ça fait Claude a Assili. mulher do irmão Cláudio ficou À zangada, Kati Bible, frère Claude. cortou a Bíblia do irmão Cláudio, À Kati Brochi. cortou a brochúria, À Pandi TV. estava a televisão, Frère Claude Assili. irmão Cláudio fez mais o À quê? Kati Baveste. Cortou Não, os mas como vai te quadros. falar, Não tem, tá Ah, bom, não, vai. pas de chasser ces démons-là. Ah, vous Hoje pouvez você la se faire. demanda, não vai A sala fazer. que sonne Fez spectacle, mais a o quê? sala. Que espetáculo? Oui, a sala tout. Que fez aquela vez? C'était quoi? Era o quê? Non, sans toi l'aise. Não, Je sem suis essa avec l'ange. vontade. C'est une Estou façon com de chasser ces anjo. É uma démons. forma de expulsar Bah, o mais a sala demônio. a Katanini. Fala, cortamos o Bíblia. quê? A Bíblia, Bilamba, roupas, télévision, televisão, DSTV. DSTV, Baksa. aumenta. Bible, Bíblia, Babushi. brochúrias, mas o quê? Bongo do bomba qui E ele que chasse. eu guardei sorte. Heureusement que Isaac il est passé. Hein, Eu sei c'est? que era o passado, irmã. C'est. Irmã, Isaac il est passé. era o Ok. passado, ouviste? Et ça démon. É demônio. Et ces démons-là, E esse demônio comme on a dit, ça vient sous la colère. vem com a ira. Et comme on a malubi, Irmã démon Bela n'a diz, pas wakendaka. esse demônio quando vai, Atikaka, deixa malade dans tout doença no corpo de Et alguém. malade, on a pris E essa doença, malade. depois da doença, é mais doença Como na on a malubi, cabeça. celui qui est en colère Aquele que está em est ira, à la voie de devenir folle. ele pode se tornar maluco. Quand on va marquer, on a Aquele tipo de raiva, ce qu'on a dans sa se você não pédie, tiver Deus, ou comme on
vais começar, distrait. tipo, tá distraído. Je vais donner cette Eu citation. vou dar essa citação. C'est la raison que É parmi a les razão choses que nas que le coisas Saint-Esprit que donne, o Espírito Santo dá, il y a ici la tempérance. há aqui a temperância. C'est quelqu'un qui gère la colère. Alguém que gera a ira. La colère peut venir, A ira pode vir, tu gères cela. você gera isso. Je sais que tu vas être guéri. Eu sei que você vai ser Amen, curado. ma sœur. Amém, menino. Amen. Nous sommes assis matin. Não volte atrás. Não volte atrás. C'est un grand démon. É um grande Ce n'est demônio. pas seulement la forme de frère Claude. Não somente a Vous vida aussi, do vous irmão faisiez Cláudio. cela dans le Vocês monde. também fazem isso. Tombola, Levante, seja sincero. Maman Bandanda, tombola minha boca só de Levanta isso. Deus Dani te Lissus. curou. Quem mais? C'est o sol. Ah, Dani Lissus. Quem mais? C'est o sol a nova que você não Não, curtija. só- o Dani mesmo Lissus. Deus mais quem? Que Dieu bénisse Que Maranatha. Deus abençoe Si je vois Maranata. des choses comme ça, Se vejo coisas ça prouve assim, que j'ai un ministère. Amen. Notre Dieu, Nosso Deus, il délivre. Ele liberta. C'est ça la délivrance. Essa maman. libertação. Exatamente. Koya Nem obano país balula. girar é... L'homme ici aux ongelités. Não. Comme on a vu la séduction, Satan. La vraie délivrance, ça se passe dans la tranquillité. Papa, si ça va là, tout ça. Frère Branham a dit, Frère Branham me dit, Dieu l'a dit. Dieu a dit. En effet, le mari n'a pas été séduit. Ce n'est pas le mari qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite. Genèse chapitre 3, c'était la femme. É a mulher. Et vous, les prédicateurs, Vous, les prédicateurs, ils sont. Tombe le mot prédicateur. On tombe la maboko. S'il est sans prédicateur. Tombe la maboko, le premier, le premier. tout continuez à nommer les femmes pasteurs Ah! Qui nommait les femmes pasteurs? Vas-y. et des femmes prédicateurs Les femmes prédicateurs. dans vos églises. Dans vos églises. Alors que vous savez que la parole de Dieu les condamne. Mais la parole les condamne. Vous le savez. Vocês sabem Que Dieu bénisse que Deus Maranatha. abençoe Maranata. Vous savez là où Dieu nous a Vocês pris. sabem onde é que Deus? Dieu nous a pris très loin. Deus nos chamou de muito longe. Bien-aimés dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Vous devez persévérer Vocês devem persistir pour recevoir les para Saint-Esprit. receber o Espírito Ne Santo. vous limitez pas dans les Não se sensations. limitem à sensação. Ne vous limitez pas dans les dons. Não se limitem no dom. Les dons, c'est O bien. dom é bom. C'est une grâce. É uma avoir les dons. graça. ter Mais dom. le Saint-Esprit, Mas o Espírito c'est Santo ça la nouvelle é isso, naissance. o novo Vous nascimento. devez être Vocês convertis devem ser et convertidos. croire en E Jésus. crer em Jesus. Parce qu'il y a quelqu'un ici Se maintenant alguém même. aqui, Avec tout ce que nous avons enseigné. mesmo com tudo que ensinamos, Quelqu'un a écouté quelque chose alguém ici. escutou qualquer coisa aqui. Kotoni inutile lozo Até kopati. agora, onde é que não está se a conseguir? Notre tableau est là. Nosso, tá aqui o Os nosso, ossos nossa calam. tabela, está se para onde? Est-ce que tu as la foi Será que tens a fé pour avoir le Saint-Esprit? para receber o Espírito Santo? Est-ce que tu crois que Jésus est Será vivant? que você crê que Jesus é vivente? Est-ce que tu crois que Jésus t'a parlé Será que aujourd'hui? você crê que Jesus te falou hoje? Est-ce que tu as la connaissance? Será que você tem um conhecimento? Est-ce que toi-même tu as Será la que você mesmo tempérance? tem a temperância? Nanda, est-ce que Em papa est casa, chef? o papai é chefe. Il y a des femmes Tem païennes mulher ici. pagã aqui, Bazalawa chef na chambre. são chefes no quarto. Tu es maudit. Você é amaldiçoada. Tu dois te repentir Você devant deve Dieu se et devant ton arrepender mari. diante de Deus, C'est lui diante ton do chef. marido. Ele é o chefe. Ça c'est de la guerre avec le Isso é Seigneur. brincar com o Senhor. Est-ce que toi, Será que você tu as la patience? tem a paciência? Tout ce que Dieu t'a promis. Tudo que Deus te prometeu. Jeûne à l'éloti O jejum 18 de hoje heures. até 18. Est-ce que aujourd'hui, et le Será que côté va você promettre qui au pegou o que Deus te Saint-Esprit? prometeu, o Espírito Santo? Est-ce que vie de prière me Será que a matin? tua vida de oração aumentou? Osant la jeûne, yango. Tem Jesus até 18 horas 20. Olmo senga nzambe mituka. Queres pedir a Deus carro? Sena bato baza na Tem mituka. pessoas que têm carros aqui. Yo osenga nde mutuka. Será que Eloko você vai moni pedir ya carro? maloba na Esse jeûne na que viste lelo mesmo toka bom mibanda no jejum de 6 hoje desde as 6 osenga nde horas. mutuka. Estás a pedir carro? Osenga voyage à Estás a pedir viagem na Europa? Olmo senga nde mariage. Queres pedir Mais biso casamento? mariage eza E bongo. disseram que casamento é assim. Au lieu de demander le Saint-Esprit de Tem que Dieu, pedir o Espírito Santo de tu Deus. demandes ces choses-là Você dimanche. pede essas coisas do mundo. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado do Senhor. Je pense que j'ai prêché quelqu'un. Eu ici. penso que eu preguei alguém aqui. Est-ce que tu mènes une vie de la Será piété? que você leva uma vida da piedade? Tu as la piété, la Será que vertu. você tem a idade, a virtude, L'amour. o amor? Tu en as? Você tem? Tu en as vraiment? Você tem mesmo?
devant mes ennemis. Diante dos teus inimigos. C'est tu as l'amour. Será que você tem Oh, tu peux amor? rentrer dans le Mas piano. você pode voltar no Nous voulons piano. vraiment prier. le Nós Seigneur. podemos mesmo orar ao Senhor. Si tu as cet amour-là. Se você tem esse amor, Pourquoi tu viens à l'église en por que retard? você vem na igreja tarde? Pourquoi tu sacrifies les Por que você mercredis? não sacrifica a Aussi, quarta-feira? ça a 12 heures. Acabar o serviço Oh, il y a 12 qu'on horas. s'embête là. Vir orar. Pourquoi pas vendredi na Por yo? que sexta-feira, Prière et bandit le lot. a oração Yo, começa às 12? Você vem aqui Frères horas? qui voyagent à Se Canada. fosse viagem de Ou non, il y a Canadá, Ernie. você deveria vir aqui horas. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor, Quand tu fais les péchés là, quando você faz o pecado, qu'est-ce que tu gagnes? o que você ganha? Tant au ping avec moi, sinon, Quando ofende a tua mulher, jusqu'à ce niveau-là, até naquele nível, tu insultes ses parents. você Sous la insulta teus colère. parentes sobre a Mais qu'est-ce raiva. que tu gagnes? O que você ganha? Quand tu restes en culotte devant Quando les você gens, fica de calça Mais qu'est-ce que tu gagnes? pessoas, o que você ganha? qu'est-ce que vous O gagnez que vocês ganham de commettre les péchés? de cometer o pecado? Qu'est-ce que vous O gagnez que vocês ganham de vivre dans le de péché? viver no pecado? À l'école là-bas, vous, Na l'école escola, d'Esther, vocês, l'école de escola de Moïse. Esther, Moisés, Qu'est-ce que vous o gagnez? que vocês Vous, ganham? l'école de Moïse. Vocês, escola Tant de même Moisés, comme froid. olha como é que vocês Qu'est-ce que vous gagnez? O que vocês ganham? Vous gagnez quoi? Vocês ganham o quê? Au lieu de prier pour vos Ao parents, invés de orar nous, pelos vos nossos parents, nous pais, traversons des nossos moments pais difficiles. passamos pelos Pour nous laisser difíceis. seuls. Vocês nos deixam Qu'est-ce só. que vous gagnez? O que vocês ganham Quand vous ne priez pas. quando vocês não oram? Parce que vous avez pensé ce Será que Dieu a fait vocês pour vous. ou pensam o que é que Deus fez por Là où vocês? Dieu vous a ramassé. Onde é que Deus vos tirou? Dieu est là. Deus está aqui. C'est à toi d'évoluer. É de você evoluir. Qu'est-ce que vous gagnez? O que é que Frère você Claude, ganha? qu'est-ce Irmão que tu Cláudio, gagnes? o que é que você ganha? Quand tu mets ta femme mal à Quando l'aise. você mete Frère a tua Jean, vous mulher, gagnez o quoi? que é que você ganha, irmão Vous gagnez João? quoi? O que é que você ganha? Bien-aimé, Bongo la Bem montée. amado, muda o coração. Nous sommes au temps de la fin. Estamos no tempo do fim. Le Seigneur peut arriver O aujourd'hui ou Senhor pode demain. vir hoje ou amanhã. Je vous dis la vérité. Eu vos digo a Il verdade. est temps maintenant de É prendre o la tempo décision. agora de pegar a Je parle decisão. d'abord de la décision Eu falo da spirituelle. decisão espiritual. Toi, tu as perdu ton nom. Você perdeu teu Ontem irmão. que Ontem que vocês estavam vocês conversando, ontem que ele está acabou. S'il ne veut pas arranger sa Se vie, ele não arranjar sua vida, il va le. ele vai aonde? Nous allons prier. Nós vamos orar. Prenez une bonne position. Pega uma boa Si la posição. parole t'a touché, Se a palavra te ta tocou, place est ici. o teu lugar é Venez aqui. prier avec nous. Venha orar conosco. Prie le Seigneur Jésus. Olha o Senhor Jesus. Pour la bien. Talvez está